Ao vivo de novo. Vamos que vamos. Deixa eu conectar por aqui também. Tira o volume. Simon. André Andres, olha aí, nosso convidado de ontem. Wender Silveira. Vitor. Davi. Vamos se achegando, pessoal. Vamos se achegando e já vamos dando o ok de como é que tá som, imagem, sinal, tudo tranquilo para esses lados. A minha internet aqui no computador tá meio dando uma travadita, então se estiver meio estranho aí me avisem, qualquer coisa eu reinicio o modem. Por aí tudo ok então. Beleza, vamos deixando o pessoal ir se achegando. Vou me organizar como de costume para deixar o computador aberto aqui para poder ir acompanhando. E aproveitando, ó, o André já está de matilisto também aí, ó. Temos que manter o costume. Só tem sido um sacrifício conseguir dormir depois dessas lives mais tarde, geralmente, ainda mais essas que ficam, se estendem por 2 horas. Minha Nossa Senhora, daí eu vou dormir lá pela 1 da manhã, depois saio da live acelerado pela adrenalina de estar interagindo tudo, e mais o mate ainda para dar mais uma acelerada, né? Aí me vou noite adentro, geralmente. Antonione Severo, olha aí, rapaz. Pessoal, como tá virando praxe já, queria solicitar para quem já adentrou na nossa roda de mate virtual aí que aproveite enquanto a gente mata esses minutos iniciais para dar tempo do pessoal chegar. Compartilhem a live aí, repassem o convite adiante, visto que esse foi um dos temas escolhidos por vocês também, tanto no grupo do Telegram quanto pelos stories. E vamos passar adiante aí, ver se mais pessoas podem aproveitar também esta mesma informação. Lembrando que vai ficar 24 horas nos stories, quem não conseguir acompanhar em tempo real, pelo menos recebe a notificação lá no direct e depois consegue acessar neste período de 24 horas que fica disponível por lá. O Antônio está tomando um vinho em vez de um mate hoje. Confesso que eu abri a primeira garrafa de vinho do ano aí. Tomei 2 taças de vinho hoje meio-dia também. Mas tive que dar uma parada porque tinha que organizar as coisas, né? Daí deixei pro mate essa hora com o mate. Confesso que chegou a me dar vontade de tomar um vinho aqui durante a live, mas eu mantive a tradição do mate lista. Quanto tempo já passou? 3 minutinhos. Vamos esperar mais um pouquinho aí. E a gente já segue o baile. Eu anotei bastante coisa de novo, pessoal. Achei que ia ser um tema mais curto hoje, mas agora há pouco, logo que eu fiz o mate, que eu me sentei aqui para anotar um roteiro de coisas para a gente conversar, não parava mais de anotar coisas. Acho que de novo vamos cruzar da 1 hora de live. Vou tentar fazer ela no tempo limite aí que o Instagram nos permite, mas pela quantidade de coisa que eu já anotei aqui, se a interação for grande, eu acho que a gente vai acabar se estendendo de novo. Mas, se for o caso, a gente segue o baile. Bueno, então já que o pessoal já está aí 4 minutos passaram, então vamos dando início. Eu vou dar meus recados iniciais aqui enquanto chega mais gente e a gente já encordou para tentar fazer a live de hoje aí em 1 hora, tá? Buenas, meus amigos, por aqui Fabrício Marques, Pedra Moura, consultoria agropecuária. Estamos abrindo o 17º episódio da nossa série de lives Pedra Moura Entrevistas, essa série que tem o objetivo de trazer temas e convidados especiais e específicos para que a gente aborde aí com um pouco mais de profundidade, com uma riqueza um pouco maior de detalhes, os temas da integração lavoura-pecuária, do sistema de produção integrado, o vasto universo da integração lavoura-pecuária em terras baixas, que é o nosso objetivo principal. Tá, pessoal? Lembrando que essa é a última live da semana, né? A gente já começou a organizar aí o programa da semana que vem.
Eu não sei se vamos fazer 5 ou 4 lives na semana que vem, eu tenho que me organizar, mas nós já temos 2 convidados confirmados, tá? Que é o Rodrigo Schenfeld, que é ex-chefe da pesquisa do IRGA, e o Anderson Vedelago, que também é um dos egressos do IRGA aí, que hoje trabalha na Orize Soy, tá? Um dos sócios da Orize Soy. Então, com o Rodrigo nós vamos falar sobre a demanda nutricional do arroz, e com o Anderson vai ser demanda nutricional da soja. Então já tem os 2 convidados e os 2 temas escolhidos para a semana que vem, dos convidados, obviamente. E eu depois vou, como de costume, colocar mais uma enquete. Acho que amanhã, hoje, se der tempo já coloco hoje para deixar rolando até domingo. Mas mais provavelmente que amanhã a gente coloque aí de novo uma seleção de temas para que sejam escolhidos os 2 ou 3 temas que eu vou abordar de maneira individual semana que vem. Tá? Eu ainda não estou bem certo quais os dias da semana nós vamos conseguir fazer. E então a definição dos temas e os dias a gente vai fazer durante o final de semana, a gente termina de organizar aí. Os 2 convidados e os temas dos convidados já está certo, mas a data e o horário ainda não. Tá bem? Então, acho que era isso que eu tinha para dar de recado no início. Vamos de pronto já para passar para o nosso tema de hoje aí, que foi o pessoal do grupo de herbologia chegando aí. Boa noite. Cristiano 15, o rapaz. Felipe Celau, olha aí. Pessoal se achegando. Boa noite, meus amigos. Jefferson de novo conosco. Jefferson não falha. Mas, bueno, vamos lá para a gente não se estender muito. Então, pessoal, o segundo tema mais votado da semana passada foi esse de hoje, né? Que são os tipos de preparo que a gente pode lançar a mão aí dentro de um sistema de produção integrado. E, embora ele tenha sido o segundo tema mais votado, eu não fiz na ordem, porque como na quarta-feira, eu entrei de forma individual segunda, quarta e hoje, mas como na quarta-feira era o horário de manhã, às 8 da manhã, eu preferi deixar o segundo tema mais votado para fechar a semana. Então a gente abriu a semana com o tema mais votado e vamos fechar a semana com o segundo tema mais votado, que foi esse, da questão dos tipos de preparo. Tá? Lembrando, pessoal, antes da gente entrar na questão dos preparos propriamente dito, ou dos não preparos, que são as partes que mais me agradam, e aí que eu vejo uma grande vantagem do sistema de produção integrada e uma possibilidade de economia tanto de diesel, de tempo e obviamente de dinheiro que esse sistema integrado nos permite. Tá? Mas então, para a gente contextualizar, o objetivo é esse, né? Que a gente seja cada vez tenha um manejo mais sustentável, mais conservacionista, como a expressão que o próprio Celau usou durante a nossa live, né? Só que tem situações que inevitavelmente a gente vai ter que meter ferro. O objetivo é que a gente use de uma maneira mais consciente e cada vez menos, e tem várias possibilidades da gente usar menos. Outra coisa que é importante que a gente diga agora no começo, que o arroz tem 2 coisas fundamentais para cada uma das culturas, do arroz e da soja aí nesse ambiente do nosso sistema integrado. Primeiro que o arroz é muito mais guapo e ele aceita desaforo, uma expressão que eu gosto de usar, que eu costumo dizer que o arroz é quase um inso, né? Então a gente consegue, ele tolera uns preparos mais brutos, assim, uns preparos mais bagual, sem perder potencial produtivo, obviamente, né? Então a gente tem uma oportunidade muito grande de economizar nos preparos do arroz. E aí que eu vejo uma grande vantagem dessa integração, inclusive de colocar o gado em cima das áreas do arroz. É mais fácil a gente estabelecer lavoura de arroz no pisoteio do que de soja. Tá? Então o arroz é mais guapo, ele tolera mais, aguenta mais desaforo, a gente pode minimizar os preparos, a gente pode fazer uns preparos com menos operações, uns preparos mais brutos, que não vai comprometer o resultado, muito pelo contrário, geralmente potencializa o resultado, porque garante que a gente termine a área cedo, que a gente libere o nosso tempo, o tempo dos funcionários e o maquinário para fazer outras operações. Acaba que a propriedade como um todo se beneficia dessa economia de preparo que a gente faz no arroz. Então o primeiro ponto é esse, ele nos permite fazer bastante tipo de economia, ele aguenta desaforo. Tá? O segundo ponto é que numa resteva de arroz,
O arroz, nossa grande dificuldade de manejar uma resteva é o dominar a palha, né? O manejo da palha em si. Tá? Tem algumas opções que a gente vai citar aqui, seja para repetir arroz, seja para entrar com soja, ou estabelecer uma forrageira, mas a grande dificuldade de uma resteva de arroz é o manejo da palha. Tá? Então essas são duas coisas que eu queria chamar a atenção. O arroz é muito guapo, a gente pode e deve economizar nos preparos do arroz, sem medo. Tem coisas que eu vou contar para vocês aqui que eu já fiz e tenho mantido, a gente vem fazendo algumas safras já e tem procurado fazer cada vez mais. Tá? Então o arroz é muito guapo e o manejo da palha é a nossa grande dificuldade da resteva do arroz. No caso da soja, obviamente por ser muito mais delicada, e, pessoal, lembrando que a gente está trazendo a soja para aquele ambiente que não é favorável para ela, que não é costumeiro para ela. Então, o primeiro passo de todos, a gente tem que fazer dar certo, pessoal. A soja, não adianta nós semearmos soja na várzea, nós temos que colher soja na várzea. Então, se tiver que fazer um preparo convencional no começo, para que o produtor aprenda a manejar essa cultura dentro desse ambiente diferente para ela e possa tirar renda em cima dessa cultura, além dela beneficiar todo o sistema, da função da rotação, da economia de preparo, todas as coisas que a gente já sabe, mas o produtor tem que ganhar dinheiro também, a gente tem que fazer dar certo. Então, como eu tenho repetidamente falado, que primeiro a gente faz, depois a gente aprimora. Então, num primeiro momento, se tiver que ser de maneira convencional, que seja, mas a gente tem que fazer dar certo para que o produtor comece a confiar na cultura e comece a se animar mais e investir mais, e daí a gente vai melhorando as condições. Porque é muito lindo, é muito fácil a gente falar de um sistema de produção integrado depois que ele já está encaixado, dos vários benefícios que ele nos traz. Agora, não é no estalo de dedos, não é do dia para a noite, e acima de tudo a gente tem que produzir, seja no arroz, seja na soja, seja na pecuária. As atividades isoladamente, elas têm que ter o seu retorno, elas têm que produzir, embora estejamos pensando no todo, que uma vai beneficiar a outra e o todo, por consequência, vai se beneficiar, mas isoladamente elas têm também que dar a sua resposta, que dar o seu retorno. Então, neste primeiro momento, é uma coisa que eu acho que é muito importante a gente ter consciência de fazer dar certo. Nosso grande desafio na soja no começo é fazer dar certo, fazer o produtor acreditar nessa cultura dentro desse ambiente novo para ela e às vezes para ele, na maior parte dos casos, né? A gente repetidamente cita também que somente 30% da área arrozeira do estado é em rotação com soja, então a gente tem muito para crescer ainda, e esse é um ponto extremamente importante para a gente cuidar. Falando em preparo convencional, que eu acabei de dizer, se tiver que ser para que a gente consiga confiar no processo, anotei aqui um dado da live de ontem, aproveitando que o André está presente, que ele citou um levantamento do Giovanni, com um colega dele da Embrapa, o uso de calcário da safra passada, o volume total de calcário consumido pelo estado, apenas e tão somente 7% desse consumo de calcário da safra passada foi aqui na Zona Sul. Então, percebam que esse trato cultural ainda é bastante primário, bastante reduzida a quantidade de área que está sendo feita, e como a gente vai ter que corrigir as áreas, então se aproveita que vai fazer a correção e já incorpora esse calcário. Então, acaba juntando as coisas que eu estava falando, a gente fazer dar certo, e se for o caso, fazer um preparo convencional sem medo, para conseguir aprender a manejar, e depois a gente vai aperfeiçoando e dando novos passos e tornando mais sustentável, embora com a operação da calagem a gente precise, na maior parte dos casos, incorporar. Tá bem? Então vamos entrar na parte dos preparos em si. Eu separei a questão das culturas, né, do arroz e da soja. No arroz tem muito mais coisas anotadas aqui, tem vários tipos de preparo. Anotei aqui um preparo direto na resteva, que seria sem preparo, né? A possibilidade de um preparo de verão, ou de uma área de campo, ou de uma área que foi arroz, uma área de resteva, por exemplo, de 2, 3 safras que ficou em pousio. Tem umas opções muito boas para a gente economizar nesse tipo de área aqui. E o preparo convencional, geralmente, que é quando é uma resteva de arroz que a gente colheu molhado, que fez rastro, que estragou
que estragou o piso e inevitavelmente a gente tem que fazer um preparo convencional, quais as alternativas para a gente otimizar e ganhar tempo nesse tipo de preparo. A questão da soja, separei a soja em resteva de arroz e a soja em uma área de campo que esteja parada. Tá? Soja sobre soja, a lógica, a tendência é que a gente faça direto e não mexa, né? Tá? Tem a possibilidade de fazer o uso de um escarificador, como a gente já citou na live específica sobre isso, mas o objetivo hoje é tentar falar quando a gente tem que fazer alguma operação, o que a gente faria. Tá? Então, uma das coisas que eu disse bem no início do arroz, que a nossa grande dificuldade é o manejo da palha no arroz, e tem uma coisa que eu tenho certeza que que tem um pouco de vivência de lavoura já observou, durante a colheita, pessoal, geralmente o pessoal que está puxando os graneleiros faz um trilho dentro da lavoura, vai e volta sempre pelo mesmo trilho. Observem, se ainda não observaram, mas creio que já, com o passar, primeiro que fica aquele trilho destacado, né, cola aquela palha no chão, e em seguida, depois, a primeira parte que some a palha dentro da resteva é justamente aonde se fez esse trânsito, ou seja, aonde a gente colou a palha no solo, ainda mais solo úmido que encharca a palha, acelera o apodrecimento. Então essa imagem das nossas colheitas, inclusive eu tenho foto disso, tenho que achar, eu confesso que eu dei uma procurada antes da live começar aqui para ver se eu já deixava ela à mão, mas não achei, quase que me atrasei com a live, deixei para procurar depois. Mas isso inclusive é uma coisa que eu separo para colocar em palestras, até para mostrar para os operadores o quão é importante imediatamente após a colheita a gente colocar a palha em contato com a terra. Porque lembrando, os micro-organismos que degradam, que vão apodrecer a palha estão no solo, né? que vão decompor a palha estão no solo, e a gente precisa colocar essa palha em contato com eles. Então, essa a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, e agora pegando o caso aqui, para a gente aproveitar uma resteva, para fazer o uso da resteva, digamos, não sem preparo, neste caso eu vou começar com as duas primeiras coisas que eu vou falar é tentar fazer um preparo sem preparo. Então, que é a questão do uso da resteva para a gente repetir arroz direto na resteva, com ou sem forrageira no inverno. Tá? Então, a primeira questão é esse cuidado com a palha, que a gente vai ter que ter, lembrando, já falei várias vezes em outras lives, mas como hoje é específico sobre isso, a gente tem que lembrar, para a gente conseguir utilizar uma resteva, fazer direto na resteva, tem dois preceitos fundamentais. O primeiro deles é colher no seco, de preferência abrir as taipas, né? Abrir a lavoura para que ela realmente esteja seca, e espalhar muito bem a palha na resteva homogeneamente, para que a gente consiga melhorar essa questão que eu acabei de falar aí, de dominar a palha. Tá? Máquinas, às vezes acontece o pessoal pegar a máquina de fora que não tem nem o espalhador de palha e fica aquelas leiras de palha na cola da máquina de fora, de onde ela cruza colhendo, e aquilo dali é um problemão para a gente resolver depois, porque fica um cerro de palha e inevitavelmente vai ficar manchada a forrageira que vai vir na sequência, ou inclusive a lavoura do verão seguinte. E isso acontece, então é vital que a gente consiga espalhar muito bem a palha e depois que a gente consiga ou consumir ou colar ela no chão, que às vezes se faz simultaneamente. Tá? Mas essa questão do manejo da palha aí, pessoal, para fazer direto na resteva, esses dois preceitos básicos, ele vem seguido, e ainda mais se for uma área que tem resistência dentro da propriedade, tá? A melhor maneira da gente parar a resteva é dessecando ela, né? Deixa rebrotar e desseca, que a gente consegue parar o rebrote, né? A produção de mais matéria seca, e colocar o gado na resteva para ajudar a consumir esse volume de palha que ficou. Se a gente for colocar uma forrageira, dá para fazer ainda antes da colheita, como a gente faz com soja, mas resteva de arroz, para a gente conseguir aproveitar e estabelecer uma forrageira em cima da resteva, é extremamente dependente da condição da safra, da condição do tempo, não é sempre que dá para fazer. Esse ano, como foi mais seco, seria beneficiado se a gente tivesse feito isso antes. Tá? Eu confesso para vocês que me escapou, acabei não fazendo,
Mas era um ano da gente ter feito semeadura da forrageira em resteva de arroz, que a gente vai aproveitar para plantar direto na resteva, antes da colheita. Que daí fica aquela cobertura toda da palha depois cobrindo a semente, criando aquele microclima lá embaixo. E imediatamente após a colheita, a gente colocar o gado em cima da área para consumir aquele excesso de palha e inclusive pisotear para colar essa palha no chão, favoreceria bastante a vinda dessa forrageira. Tá? Mas esse ano acabei não fazendo, mas era uma estratégia boa para um ano mais seco, fazer antes mesmo da colheita. Ou teve caso da gente ter feito, que a gente fez inclusive com o trevo persa esse ano, de colocar depois da colheita do arroz, e só agora que finalmente voltou a chover nos últimos dias aí que as pastagens estão começando a encorpar, estão começando a finalmente deslanchar, né? Mas atrasou bastante. Tem duas coisas para a gente cuidar nessa questão do aproveitamento da resteva, pessoal, que é essa diferença de ter ou não ter a forrageira, tá? Quando tem a forrageira, é isso que eu estou falando para vocês, que eu já comecei falando por aí, para a gente conseguir estabelecer a forrageira principalmente, né? Então é importante, inclusive, parar a resteva, né? Dessecar para que o rebrote cesse e venha a forrageira sozinha depois. E nesse tipo de situação, geralmente, como a gente vai ter uma forrageira recobrindo a taipa de novo, muito raramente se precisa recapar as taipas depois da forrageira estabelecida, vai ficar com a pecuária em cima da área e desseca em pré-semeadura, normalmente, e é muito raro necessitar recapar as taipas, porque o próprio manejo que foi feito, a forrageira de novo enraizando e fazendo uma cobertura ali, vai manter a taipa íntegra e a gente não precisa nem recapar as taipas. Tem outros casos da gente aproveitar a resteva, fazer, que nem eu fiz esse ano em Santa Vitória, a gente teve uma área assim, que a gente começou a consultoria já em junho, aí a resteva já tinha sido colhida no seco, que também a colheita da safra passada favoreceu, não tinha rastro dentro da área, mas não tinha se organizado nenhuma estratégia forrageira, era só a gente ir aproveitar a resteva para economizar. Tá? O objetivo naquele caso ali não era ter uma forrageira, até pelo time da decisão não dava mais, né? Em junho já tinha passado bastante o momento, mas a gente usou a estratégia, pessoal, que eu já comentei mais de uma vez, tá? Que é assim, ó, isso até acabei não falando agora. Para a gente dominar a palha definitivamente em área de resistência, como eu disse, desseca e nem pensa duas vezes, mas a gente pode usar essa estratégia também para acelerar o domínio da palha para quem não tem muita disponibilidade de gado, para que o gado dê conta desse rebrote, para que o gado dê conta dessa resteva. Tá? Eu já citei em outras lives também que tem casos, pessoal da região da campanha, que tem gente que pega gado dos vizinhos, inclusive, e como é que faz? Bota o gado dentro da resteva, em seguida que ela rebrota, bota 10, 15 cabeças por hectare, pegando o gado, inclusive, dos vizinhos, e aquilo daí fica meia dúzia de dias ali e começa a despontar as taipas de novo, porque o gado realmente pela a área, é uma lotação extremamente alta, e daí começa a pegar o período mais frio, e se tiver sido dessecada a resteva, então que ela não vai mais rebrotar, tanto melhor, e está dominada a palha, está resolvido o problema, né? Tá? Mas essa questão, nem todo mundo tem essa opção de ter uma lotação alta desse jeito, ou de pegar gado do vizinho, como eu acabei de falar, e tem a opção da gente colocar choque dentro da resteva e confinar o gado numa parte da resteva para forçar que a lotação fique alta, para que aquela lotação confinada ali consiga consumir essa resteva rápido e depois vai trabalhando com o choque ao longo da resteva, que foi exatamente o que a gente fez nessa safra em Santa Vitória, foi isso daí. Tá? Eduardo Madruga, boa noite, meu amigo. Então, essas estratégias, tá? Quando a gente não vai meter ferro na resteva, porque, lembrando, a grande dificuldade do manejo da resteva do arroz é o domínio da palha. Tá? Então, de alguma maneira, a gente tem que dominar ela. Quando a gente não vai meter ferro, as estratégias é dessecar o rebrote e botar o gado. Tem gente que não desseca e bota uma lotação extremamente alta, tá? E consegue dominar só com a boca, e daí economiza inclusive um tiro do dessecante, que ontem nós falávamos na live com o André
do quanto é importante a gente, sempre que tiver a opção de abrir mão de usar a ferramenta glifosato, a gente tinha que tentar não usar, porque a gente está batendo demais no glifosato e daqui a pouco a resistência vai estourar. Já tem vários casos de resistência, geralmente em terras altas, né? Mas a gente infelizmente já tem relatos de capim-arroz resistente a glifosato, ainda não na nossa região, né? Mas eu já vi na palestra aquela que eu falei para quem assistiu a live ontem, a palestra que eu apresentei em Itaqui, eu levei algumas publicações, inclusive, tinha sido no Paraná, que tinha sido identificado numa área de soja. E o André comentou ontem que já tem suspeita aí de em Santa Catarina estarem encontrando também capim-arroz resistente a glifosato. Então, para o domínio dessa resteva, se a gente puder optar por não utilizar o dessecante para dar um tiro a menos ao longo do ano, né, porque a gente inevitavelmente vai vir a usar esse produto depois, a gente vai achando formas de proteger a ferramenta química, como eu falei bastante ontem. Mas o nosso objetivo principal é dominar a resteva. Se não tiver a opção de usar o gado da maneira que eu falei, seja com uma lotação extremamente alta, seja com um fio de choque confinando ele para que ele consuma rápido a resteva, então não corre risco. Isso serve para a área limpa, tá, pessoal? Esse raciocínio que eu estou fazendo aqui de não usar o glifosato é numa área sem resistência. Se tiver resistência, nem pensa duas vezes e toca ali o dessecante lá no rebrote para evitar que semente essas daninhas com resistência, né? Obviamente que daí a resistência é outro herbicida, tá? Mas então, fechando a linha de raciocínio do aproveitamento da resteva, tá? Essa maneira de dominar a palha, que é a nossa grande dificuldade, tá? Mas a gente tem que, somando as estratégias, primeiro, escolher essa área antes mesmo da colheita. A gente já tem que definir que área vai ser, porque lembrando, requer um monte de operações e a gente infelizmente não consegue fazer em toda a área, então tem que escolher uma área mais propícia para isso, uma área que a gente já saiba que é mais fácil de colher no seco, que a gente vai conseguir fazer esse manejo, porque como eu disse no início ali, a gente tem que fazer as coisas dar certo, então é melhor a gente simplificar para garantir a operação e depois, conforme a gente vai dominando, nós vamos ampliando. Tá? Então, primeira questão de todas, antes da colheita a gente já tem que saber que área que vai ficar para a gente tentar fazer um direto na resteva, colher no seco, drenar essa área antes de colher, espalhar muito bem a palha durante a colheita e depois dessecar e usar o gado para o manejo da palha. Se for em área de resistência, dessecante nem se cogita tirar. Se for numa área limpa e tivermos a opção de botar uma lotação alta que só com o gado a gente consiga dominar a resteva, dá para ser também, tá? Então esse é o primeiro ponto, o preparo sem preparo seria, né? E nesse tipo de situação, pessoal, agora falando, eu falei quando tem forrageiro e quando não tem. Esse é o segundo exemplo que eu estava dando, é quando não tem forrageiro, e daí o pisoteio nesse tipo de caso, da gente usar uma lotação extremamente alta, como eu acabei de citar, vai, pela falta de uma cobertura de inverno, obviamente vai intensificar bastante o efeito do casco ali. Na maior parte dos casos a gente domina a palha muito mais, ela é muito mais enterrada do que consumida numa situação dessas. E daí, nesse tipo de caso, é bem provável que a gente tenha que recapar as taipas, tá? Foi o que a gente fez, exatamente o que a gente fez em Santa Vitória esse ano, mas foi só isso, pessoal. A gente chegou lá em junho e daí começamos esse manejo em junho, entre junho e julho, fomos usando um fio de choque para ir consumindo a resteva aos poucos, e depois a gente recapou as taipas na frente do plantio, só isso, tá? Não se fez mais nada nessa área. Essa área, inclusive, não foi dessecada, tá? Devia ter sido, mas como a gente já chegou tarde, começamos o negócio dentro da propriedade, como eu já disse, em junho, então já tinha passado o momento da dessecação, a gente acabou levando só com a boca, só com o casco e com a boca, tá? Mas enfim, essa área a gente não teve forrageira, intensificamos o pisoteio pelo uso de um fio de choque para confinar o gado e depois recapamos as taipas na frente do plantio. E teve um pedaço, inclusive, que nem recapo de taipa se fez, que as taipas tinham permanecido mais firmes e o próprio aguador da lavoura era quem estava recapando, e uma parte da lavoura ele optou por nem recapar antes da gente plantar.
Tá? Teve situações, inclusive, na primeira vez que eu fiz isso, foi na Estância Tamanque, em Santa Vitória, que aconteceu um caso semelhante da gente chegar na lavoura, na propriedade, para começar a atender já tarde. Tá? A gente já trabalhava com a Tamanque e com a Rincão em Jaguarão, mas em Santa Vitória era o primeiro ano que a gente ia começar a trabalhar, e daí na área de arroz tinha 145 hectares que eles tinham colhido no seco com máquina de fora. E daí veio aquele problema que eu disse para vocês de ficar as leiras na cola da máquina lá porque não tinha espalhador, e acabou que isso já era agosto, dia 3 de agosto, o primeiro dia que eu fui, a primeira visita que eu fui fazer na propriedade, e o objetivo era a gente não mexer na área até para garantir a época de semeadura. Só que o pisoteio em si não é a questão. A gente já fez uma live falando disso, de como estabelecer a lavoura em cima da área de pisoteio, mas essas leiras de palha que ficaram, inevitavelmente iam comprometer o estabelecimento da lavoura pelo volume de massa de palha que a gente tinha naquela área. E acontece outra coisa, quando fica essas maçarocas, nesse tipo de caso aí da cola da colheitadeira, quando a gente, se não domina essa palha, quando a gente irriga, digamos que se consiga plantar, que se arrisque a plantar sabendo que vai ficar mais ralo o stand, mas se opta por fazer a semeadura de qualquer forma dessa maneira, por mais ralo que fique, vai se estabelecer, algumas plantas vão ter ali, só que a gente cria um outro problema depois. Quando a gente coloca a lâmina d'água, essa palha que não foi consumida, que não apodreceu, que está um cerro de palha sobre o solo ali, ela vai começar a flutuar, vai boiar na água, e geralmente ela se escora contra uma taipa, e daí nesse caso, onde ela se escorar, que a lâmina d'água levar ela vai matar todo o arroz da taipa. Então onde ela estiver escorada, ela vai dizimar aquelas plantas que ela vai ficar por cima. As plantas vão parar de pegar luz e vão acabar morrendo. Então tem mais esse detalhe que isso, inclusive, em outras oportunidades eu tinha me esquecido de citar. Então, tamanha importância não só pelo estabelecimento da lavoura, a gente dominar bem a palha, mas também tem esse outro problema da questão física da palha começar a boiar, se escorar contra uma taipa e matar todo o arroz da onde ela está escorada. Fora o fato que a gente já citou na live com a Amanda, dos ácidos orgânicos, né, que pode, dependendo do volume de palha que ficar dentro da área, começar a fermentação dessa palha dentro da água, começar a liberar ácidos úmicos e fúlvicos, que são benéficos para o arroz, mas que dependendo da quantidade, podem se tornar tóxicos. Tá? Então, aquela história de que a diferença do veneno e do remédio é a dose, então esse caso pode ser... embora esses ácidos orgânicos sejam favoráveis, se for uma quantidade muito grande pode ser tóxico. Então tem mais esse outro detalhe para a gente dominar, a importância da gente dominar a palha. Por isso que bem no início eu falei que a nossa grande dificuldade numa resteva de arroz, seja qual for a cultura que vai vir depois, é a gente dominar muito bem a palha. Tá? Então essa questão que eu estava citando da tamanca, chegou nesse ano, dia 3 de agosto, cheguei, a lavoura estava nesta condição, né? De tanto em tanto tinha uma leira dessa de palha, e a nossa opção foi colocar o gado de cria lá para evitar fazer um preparo, para evitar gastar mais tempo, porque tinham outras áreas que precisava deixar pronta, e a gente optou por não mexer mais nessa área, já que já estava pré-definido mesmo antes da gente chegar que aquela área ia ser plantada, ia ser feito um plantio direto na resteva, e para a gente conseguir dominar essas manchas de palha que ficaram, se colocou o gado na área. A gente deu uma judiada bem grande no gado de cria, na verdade, porque tinha só palha dentro da área, e ainda o Fano colocou alguns coxos de sal para estimular o consumo da palha. Então a gente deu uma sacrificada na vacagem de cria para que elas realmente consumissem aquela palha ou que pisoteassem naquela palha transitando dentro da área procurando o que comer. Sendo completamente claro, foi exatamente isso que aconteceu. E de fato, foi um pisoteio, e daí nesse caso com chuva, faça sol, o gado ficou dentro da área até a gente perceber que estava dominada aquela palha mesmo, e o gado se enterrava meia canela, né? Então, nesta área específica, liquidou as taipas. Eu tenho algumas fotos disso, depois dá para mandar, mando lá pro grupo do Telegram.
As taipas ficou, a gente enxergava o desenho das taipas, mas a altura de taipa praticamente não existia mais. Então, eu tinha a esperança de só recapar as taipas para semear, só que o tipo de solo lá é extremamente pesado, uma terra preta, e o famoso tijunco, que o pessoal chama na várzea, né? Bastante fértil, mas bastante pesada também, e quando seca aquilo vira um vidro, ainda mais adensada do jeito que estava, de tanto a pata de vaca, né? Aconteceu que a tapadeira ali, ela vinha quicando, né? Então, desmanchava a tapadeira e ela não fazia nada. Então, aquela estratégia que eu disse na live específica do estabelecimento de lavoura em área de pisoteio, da gente botar umas correntes na plantadeira e passar uma tapadeira atrás, naquela situação ali não ia servir. E daí o Paulinho, muito cancheiro, que é o capataz deles lá, eu dei várias sugestões e o Paulinho, tchê, não vai funcionar, não vai funcionar. Aí um dia, pessoal, e eu tava fazendo de tudo para que a gente não fizesse um preparo, né? Passar, meter grade, fazer um convencional ali já tava fora de cogitação. A gente tinha que achar uma maneira de resolver o problema e conseguir plantar direto. Ou semi-direto, que foi a expressão que a gente usou, porque a gente acabou fazendo uma mínima mobilização ali. Numa das visitas que eu estava trocando ideia com o Paulinho para a gente tentar achar uma maneira de resolver o problema ali sem precisar fazer um preparo convencional, eu vi no ponto de trilha aqueles rolos compactadores que o pessoal chama dos três patetas, que são três rolos independentes que ficam um mais para trás e um do lado do outro, e eles vêm, embora sejam presos no mesmo implemento, eles têm independência um do outro, eles copiam muito melhor o terreno, né? Eles sobem, enquanto um está subindo da taipa, o outro já está descendo, eles vêm fazendo uma dança, digamos assim. E aí aquele rolo estava no ponto que ele tinha sido usado numa área de preparo de verão, que eles fizeram o preparo e rolaram, até para firmar o piso por causa do pisoteio que ia ter em cima da área. E eu olhei para aquele troço e falei, tio Paulinho, e se nós pegássemos a grade e passássemos ela aqui, a grade sem trava, tá pessoal? É só para que os discos dessem uma fuçada, uma ciscada na superfície do solo, obviamente que ia levantar uns torrões, e depois nós passássemos o rolo para destorroar, para esfarelar os torrões, será que não dava? E o Paulinho, tchê, isso deve funcionar. Eu digo, então vamos tentar. E isso eu tenho foto também, pessoal, eu mando depois. A gente fez um teste, a grade foi e voltou na cabeceira da lavoura, e depois a gente foi e voltou com o rolo para ver como é que ia funcionar. E daí logo que a gente passou a grade, lembrando, não é para fazer terra, a grade sem trava só na superfície, tá? 5, 7 centímetros, só onde estavam os buraquinhos dos cascos. Logo que passou, como eu disse, que as taipas já estavam muito baixas, e logo que passou por cima da taipa grade, praticamente sumiu, não se enxergava mais taipa. Eu imaginei que após o rolo nós teríamos que nivelar a área de novo para refazer as taipas. Mas quando a gente passou o rolo depois, redesenhou as taipas. Embora não tivesse altura, dava para ver bem direitinho o desenho delas e a gente só recapou. Então esse tipo de situação, que foi uma situação extrema e que foi quando eu aprendi, aquela expressão de que a dor ensina a gemer, né? Foi quando eu aprendi a fazer esse tipo de manejo que cheguei lá e me topei com aquela situação. Um preparo convencional não é opção, até pela época, já era início de agosto e dali um mês e pouco a gente tinha que estar semeando. E o pessoal já tinha se preparado para não gastar naquela área ali e fazer um direto na Resteva. Só que aquela quantidade de palha que nós tínhamos ali precisava ser consumida de alguma maneira, dominada de alguma maneira, pelos problemas que eu falei para vocês, tanto da plantabilidade quanto da questão da palha ficar boiando depois e matar o arroz da taipa, ou produzir muito ácido orgânico e ser tóxico para o arroz. Tá? Então foi assim que a gente começou a fazer esse tipo de manejo de plantio direto na Resteva. Daí na safra seguinte, a gente já, como eu disse, escolheu a área previamente, já diminuímos um pouco a área, tinha sido 145 hectares, nós reduzimos para 80 hectares na safra seguinte, para não precisar judiar tanto do gado. Nos preparamos para colher no seco, máquina com picador espalhador de palha, esperamos a lavoura rebrotar, dessecamos e depois colocamos o gado para terminar de domar a Resteva. E esse tipo de manejo daí não precisava nem recapar as taipas depois, é só plantar direto. Tá? Então essa é a primeira opção que a gente tem de economia nessas áreas de arroz,
nessas áreas de integração, né, porque a pecuária faz parte deste manejo, é desta forma que ocorre. Daí depois que eu separei aqui a questão dos tipos de preparo, quando a gente tem a opção de fazer um preparo de verão, que daí de novo eu volto a falar que várias pessoas podem comentar, mas eu não tenho disponibilidade de terra para estar fazendo preparo de verão. Então mais uma vez eu vou repetir que a gente precisa repensar os planos de lavoura, que a gente precisa repensar o planejamento. A gente não pode pensar safra a safra, a gente vai ter que começar a adequar nosso plano de lavoura total para a capacidade operacional que a gente tem e começar a dividir a propriedade em alguns cortes de lavoura que a gente possa fazer essa integração planejada para que a gente tenha a maior eficiência. E essa estratégia de ter uma área de arroz que possa ser em preparo de verão, a gente geralmente otimiza o maquinário, porque utiliza ele num momento que não estaria usando, consegue reduzir muito as operações, porque fazer terra no seco é muito mais fácil. Fazer em janeiro e fevereiro a gente gasta muito menos. Tá? E o principal, a gente garante que aquela área de fato vai estar pronta para quando chegar a época de semeadura. Então, já garantindo um potencial produtivo mais alto. Mas nessas áreas, pessoal, tem opções, e essa daqui é a parte que eu mais gosto. Que tem opções, eu já peguei área no Uruguai, que fazia 8 anos que tinha sido arroz, e tinha ficado, desde então, nem as taipas haviam sido desmanchadas, e desde então tinha ficado com a pecuária, com consórcio de azevém, com trevo e cornichão, 8 anos de pisoteio, e também foi um produtor que, de novo, a história do que a dor ensina a gemer, e a gente começa a perder o medo, por isso que eu falei bem no início da live, que a gente vai ter que começar a fazer menos operações, sem medo de reduzir as operações, porque dá para fazer e garante, pelo contrário, a gente garante potencial produtivo em vez de perder, em vez da gente ficar sovando terra e deixando a terra hortada, como os antigos diziam, né? Mas, de novo, é outro relato que eu vou dar para vocês de uma experiência no Uruguai, que é essa área aí de 8 anos que fazia, que havia sido arroz e estava com o gado sobre a área, que, de novo, também foi uma situação que eu me topei de chegar. A gente fez a primeira visita antes de fechar o negócio na última semana de julho, 27 de julho, se eu não me engano, foi o dia. Fizemos a visita para fazer a proposta, conhecer a propriedade, fazer a proposta da consultoria. E na semana seguinte comecei a fazer as visitas já da consultoria em si, né, das visitas para ir assumindo as áreas. E esse produtor em questão, nesta safra, tinha 3.000 hectares de arroz para semear e 48% da área estava pronta só até esta data, também na primeira semana de agosto. E daí, quando a gente chegou nesse plano, que fazia 8 anos que tinha sido arroz, era um plano de 890 hectares, e uma área muito plana, beira de lagoa, solo muito fértil, em 33, no Uruguai, Latiarquiada, o município, e muito plana a área, né? Uma área bastante, com pouquíssima taipa, uma área bem baixa, uma área de várzea mesmo, terra preta bastante boa, semelhante com esse caso que eu estava falando da tamanca aí. E eu comecei a procurar alguma maneira de reduzir operações, tá? Quando eu fui fazer a tal da visita, essa já saí de casa pensando, a nossa maior dificuldade vai ser conseguir semear toda a lavoura dentro da época. Então, se só existe 48% garantido até agora, eu tenho que melhorar esse número. E daí na visita que nós estávamos andando dentro desse plano de 890 hectares, nesses quarteirões que eram mais planos, que tinha pouquíssima taipa, estávamos eu, o produtor e o capataz dentro da lavoura ao mesmo tempo, e eu comecei a olhar para aquelas áreas planas procurando rastros da colheita antiga, né? E não achava, e comecei a perguntar. Daí perguntei para o capataz, que era nivelador inclusive, porque se enxergava o desenho das taipas. Elas não haviam sido desmanchadas, né? Embora tivesse sido arroz 8 anos atrás, se enxergava o sentido, o desenho delas ali também. Não tinha altura, mas a gente notava onde estavam as taipas. E como eram pouquíssimas, um quarteirão muito plano, fácil de irrigar, eu perguntei pro capataz, tu acha que
consegue recapar, se fosse o caso da gente só recapar essas taipas aí sem precisar nivelar de novo, tu acha que consegue, que a gente irriga a lavoura? Se a gente fosse só recapar essas taipas aí, para plantar assim? Daí antes de me responder ele olhou para o chão, assim, com os olhão desse tamanho. Plantar sim, daí se referindo ao pisoteio, obviamente, né? 8 anos de pecuária em cima da área. Eu disse, tá, não, o pisoteio tu esquece, esse daí tu deixa que eu garanto que a gente resolve. Eu quero que tu resolva o problema das taipas. Se tu me garantir que a gente consegue só recapar essas taipas aí e a gente irriga a lavoura, nós vamos começar a mapear quarteirões iguais a este que a gente está aqui e nós vamos só dessecar e recapar as taipas. E vamos plantar assim. Daí, de novo, ele olhou para o chão, plantar assim, eu disse, deixa que o pisoteio eu já aprendi a dominar, não te preocupa com ele, que isso é mais feio do que ruim. Eu sei que é impactante olhar para baixo e a gente falar que vai plantar no meio desse mundaréu de buraco de casco, mas isso daí tu fica tranquilo. Eu só quero saber se a gente consegue irrigar isso. Não, irrigar é tranquilo. Isso daí, inclusive, até alguma travessa que precise fazer extra aí, se eu for algum quadro ficar muito grande, a gente faz uma travessa para dividir o quadro no meio aí, para diminuir o risco da irrigação, dá para fazer tranquilamente. Eu digo, bueno, então vamos começar a mapear e quarteirões deste tipo aqui, que não tinham rastro da colheita, eram quarteirões muito planos, pouquíssimas taipas, e estava só pisoteado, ele era feio de ver, mas não tinha nada que prejudicasse a irrigação. E aí nesse ponto que eu quero chegar. Para tomada de decisão, pessoal, de fazer esse tipo de coisa, de economizar preparo desse nível aí, 8 anos da área parada com o gado em cima, extremamente pisoteada, dessa eu infelizmente não perdi as fotos, estava no meu celular antigo, eu não tenho as fotos. Mas o nível de pisoteio é parecido com o caso da tamanca que eu falei para vocês agora há pouco. Era de assustar realmente, mas o que eu disse para eles? Né? Por isso, nós temos que achar uma maneira de ganharmos tempo e garantir que a gente vai semear o máximo de área dentro da época. E essa lavoura que nós vamos fazer, esse tipo de coisa tão bagual, que a gente vai só dessecar, recapar as taipas e plantar no meio dessa buraqueira de casco aqui, essa lavoura a gente não compara com o quarteirão do lado, que foi feito um preparo convencional, que foi criada uma condição mais favorável para a lavoura se estabelecer. Vamos comparar elas com as lavouras que a gente perder a época, que é pensando nesse tipo de coisa que eu estou tomando essa decisão, da gente simplificar a operação deste nível, assim. Então vamos anotar, essa lavoura com certeza vai ser semeada dentro da época, a gente compara elas com as últimas áreas que forem semeadas, que é essa diferença de produtividade que a gente vai ter lá no final, que a gente tem que comparar. Essa lavoura vai custar muito menos, a gente vai semear dentro da época, vai garantir um potencial produtivo, né, mais alto, e pode ser que não dê nem diferença de produtividade. E pelo contrário, acabou dando foi uma diferença favorável de produtividade, porque a bendita das áreas que, infelizmente, dos 3.000 hectares, nós acabamos semeando 500 hectares em novembro, justamente nas áreas que a gente fez preparo convencional, era 300 hectares de guri sobre guri e 200 hectares de taquari, que é uma cultivar deles lá, que tem um preço bonificado lá por qualidade de grão, que é arroz de exportação para o Peru, se eu não me engano, mas enfim, era um nicho específico. Mas essas duas lavouras foram semeadas em meados de novembro, e a diferença dessas lavouras de novembro que foram feito preparo convencional, que a gente criou toda uma condição favorável para o estabelecimento da lavoura, da melhor lavoura de guri para a pior, que foi essa semeada fora da época, deu 90 sacos de diferença de produtividade. Eu já contei essa história numa outra live. Então, pessoal, esse tipo de tomada de decisão, de fazer um não preparo, só desseca e recapa as taipas, vou repetir, eu tomei essa decisão com a faca no pescoço, porque já era quase setembro e faltava 52% da área para ficar pronta, e a minha expectativa, a estratégia de persuasão do produtor foi dizer, tchê, essa lavoura nós vamos comparar com as que a gente planta à tarde. Eu tinha expectativa que ela ia colher um pouco menos, também não esperava que fosse dar o resultado que deu. Só que como a gente já aprendeu a dominar o tal do estabelecimento em cima do pisoteio,
Para quem não viu o vídeo, ele está lá no YouTube, inclusive está disponível no YouTube. Assistam depois lá, para a gente não gastar mais tempo da live de hoje falando de coisas que a gente já falou. Mas essa área específica, depois que a gente semeou, fizemos o manejo de botar corrente nas plantadeiras, passar a tapadeira depois do plantio, deu uma chuva de 80 milímetros. Logo que a gente tinha terminado de semear, e como é beira de lagoa, venta bastante, os quarteirões do lado, que a gente tinha feito um preparo convencional, só tinha arroz nas taipas. Depois aquilo encascurrou a terra com aquele ventão que despertou depois desses 80 milímetros, e acabou que o nosso plantio direto, o diretão, como eles chamavam lá, acabou sendo superior, se estabeleceu muito melhor e acabou colhendo mais, inclusive, do que a lavoura do lado, semeada na mesma época com preparo convencional. Então esse tipo de coisa... A história da dor ensina a gemer, foram coisas que eu fui aprendendo a fazer e perdendo o medo de fazer, porque estava com uma tomada de decisão, de certa forma, fácil de tomar. Porque, ou a gente faz dessa forma meio bruta, ou nós vamos plantar muito mais área fora da época. Então era um argumento forte que a gente tinha, só que, assim, como a gente viu que deu certo, e desses 890 hectares a gente fez 250 dessa forma, pessoal, tá? Que foi só desseca, recapa e planta. E esse tipo de coisa nos garantiu que na safra seguinte nós tivéssemos muito mais coragem de pegar as áreas, por exemplo, que estavam com resteva de 2 anos, áreas mais recentes, e a gente passar a fazer o preparo só com plana. E daí, ainda mais em área que não foi desmanchada as taipas, fica melhor ainda, porque a gente vai desmanchando as taipas na frente, faz uma terrinha, inclusive, na área da taipa ali, e depois a plana vem despachando essa terrinha em várias áreas. Nessa mesma propriedade, como a gente tinha feito esses 250 hectares de um preparo sem preparo, que a gente só dessecou e recapou as taipas e plantou, no outro ano a gente ficou muito mais guapo. Então agora vamos começar a simplificar mesmo. Se no ano passado a gente não fez nada e ainda a lavoura deu 205, ainda deu para colher mais de 10 mil quilos. Não fazendo nada, vamos começar a fazer pelo menos um preparo mínimo. Vamos só uma passada de plana para dar alguma corrigida em algum rastrinho que tenha ficado, algum carocinho que a irrigação não andou muito bem, e vamos simplificar dessa maneira. E foi o que a gente fez. Teve áreas um pouco mais dobradas, um pouco mais arenosas, que tinha um pouco mais de taipa, que como a gente desmancha a taipa, faz uma terrinha, uma única passada de plana foi suficiente, as áreas ficaram prontas. E a gente fez 1.800 hectares na lavoura da safra seguinte dessa forma, só com dessecação e plana. Então dessecamos as áreas antecipadamente para dar tempo de matar a vegetação, e nesse caso eram restevas que estavam há 2 anos paradas só, não era tanto tempo, mas que nesse caso é melhor ainda, pessoal, porque se pega uma área de resteva que se deixou em pousio, que não teve manejo nenhum, que deixou aquele volume de palha todo da colheita, se aquela palha não for pisoteada, se ela não for colada no chão mecanicamente, ela vai levar um baita tempo para ser consumida, para ser decomposta, e na safra, 2 anos depois, vai ter vindo meia dúzia de vegetação bem rala, e ela não empastou, não é um campo que seja difícil de dominar depois, e por isso mesmo se presta muito para esse tipo de manejo. Daí desseca, passa uma plana, se tiver taipa, desmancha as taipas, passa uma plana, nivela de novo e reentaipa. Simples. E esse tipo de coisa a gente tem feito. Daí nessa safra agora a gente já fez bastante. Das duas formas. Ou desmancha as taipas e passa uma plana, ou passa uma grade superficialmente, que a grade deu uma mexida superficial e ela mesmo desmancha as taipas, e depois uma passada de plano. 2 operações e deu. Então esse tipo de coisa, o preparo sem preparo, que é só dessecar, recapar e plantar, ou só com plana, é uma coisa que a gente vem intensificando, procurando fazer cada vez mais, e isso se presta muito para áreas de preparo de verão ou áreas de resteva que tenham ficado, como eu dei esses exemplos para vocês aí, que tenham ficado inclusive sem ser desmanchadas as taipas, que dá para fazer o manejo dessa forma. Isso serve também, e aqui de novo volta a questão da integração com a pecuária, em áreas de pastagem perenizada, por exemplo, uma pastagem perene,
que geralmente nesse tipo de situação que a gente já tem o sistema mais dominado, que a gente já sabe quanto tempo aquela pastagem, até para investir mais numa pastagem, um consórcio que a gente vai perenizar, ou uma perene que a gente pretenda usar por uns 4, 5 anos, até para justificar o investimento, a gente já sabe quando vai voltar com a lavoura para cima daquela área e procura caprichar no estabelecimento dessa forrageira, pelo fato dela ficar disponível para a pecuária 4 ou 5 anos e para quando a gente voltar para cima dessa área não precisar fazer nada. Então é outro tipo de situação que a gente pode só dessecar, nivelar e entaipar. Se houver algum probleminha, alguma lagoinha, às vezes tem, pessoal, a gente falou isso na live com o Antonioni, da suavização dos terrenos ou da correção de áreas que sabidamente, geralmente o capataz, os aguadores já sabem que aquela área tem uma coroazinha que não molha direito, que tem um carocinho, ou às vezes até tem que botar uma bombinha extra lá para molhar só um cantinho da lavoura que é mais alto. Existe a possibilidade nesse tipo de caso da gente só mexer nesse tipo de coisa, passa um scrapezinho, dá uma descascada na coroa para largar um pouco de terra nas lagoas e a gente ir diminuindo essas diferenças, fazendo uma suavização mais bruta, não no nível que o Antonioni nos ensinou aqui, né, da gente fazer com RTK, com uma geotecnologia, mas é uma opção que a gente tem e de trabalhar o mínimo na terra. Então, esse tipo de situação, de ficar esse período, 4, 5 anos aí com uma pastagem que depois vai voltar à lavoura, ou a gente consegue só dessecar, nivelar e entaipar, ou depois da dessecação passar alguma planinazinha aí para dar uma raspada numa coroa e uma aterrada numa lagoa, e é só isso, é só alguma correção de micro relevo e entaipa de novo e deixar a área pronta. Então esse tipo de situação tem nos permitido uma economia gigante, principalmente de tempo, obviamente que de diesel e alguma coisa de hora extra, quando se deixa para fazer as áreas muito tarde, geralmente quando a gente já está com a água pelo nariz, né, pessoal, e daí ninguém mais faz conta e não interessa se é dia santo ou domingo, tem que deixar a área pronta e daí é ferro e ferro e ferro e hora extra e acaba que tudo encarece, quantidade de diesel que se gasta em cima de uma área, fazer um preparo no inverno, sovando barro, como me disse o capataz da Tamanca, o Paulinho me disse uma das safras, que tia, Fabrício, sabe como é que a gente faz tijolo? Sovando barro. Então tudo tem seu momento, né? Mais um motivo para a gente antecipar esses preparos e conseguir fazer eles no seco, né? Que com certeza a gente, além de ganhar tempo, garantir a área pronta, a gente vai gastar menos e sem criar um problema aí de daqui a pouco deixar mais compactada a terra ainda. O pessoal estava olhando o tempo aqui, eu achei que a gente ia se estender, ainda tem mais 3 coisas que eu anotei e a gente nem interagiu ainda para a questão de alguma pergunta. Então se concordam, vou seguir para a gente continuar e concluir os temas que eu tinha separado aqui. A gente volta para o ar assim que o Instagram nos interromper para continuar discorrendo sobre as coisas que eu separei ali. Só me confirmem para que eu possa me preparar aqui para a gente voltar aqui a live, né? Se o pessoal acha que a gente precisa, seguimos o baile, sem problema nenhum. Ainda tem as questões do preparo convencional mesmo, para domar uma resteva de arroz onde a gente colheu molhado, fez rastro, estragou o piso, e a gente inevitavelmente vai ter que entrar com ferro, e aqui tem umas dicas importantes para a gente dominar essa palha, daí neste caso via ferro, né, para resolver essa questão de uma vez. Bueno, acho que eu vou fazer uma recapitulação mais rápida agora das coisas que a gente falou, pessoal, antes de entrar na parte do preparo convencional mesmo do arroz, geralmente arroz sobre arroz. Só para a gente alinhar o raciocínio aqui e partir para os próximos tópicos. Então eu falei da questão que o arroz nos favorece, nos propicia várias opções da gente economizar nos preparos, né? A gente ganha tempo, gastar menos diesel, menos tempo e por consequência economizar dinheiro, né?
Então a primeira coisa que eu falei foi da gente aproveitar as restevas, fazer um plantio direto na resteva, seja com ou sem uma forrageira. Não é tão simples estabelecer uma forrageira em resteva de arroz assim como é na resteva de soja. A gente precisa um pouco da boa vontade de São Pedro, tá? Mas dá para fazer. Tá? O domínio da palha nessa área que a gente não vai meter ferro, a gente tem que já antes da colheita se preocupar com isso, espalhar bem a palha, depois dessecar a resteva e ainda colocar o gado para terminar de consumir, para que a gente de fato domine a palha para não ter nenhum problema no estabelecimento da lavoura seguinte. Tá? Mas é um tipo de situação aí que a gente tem, desde aquele caso que eu falei na Tamanca até hoje, aquilo foi a safra, agora não me lembro se foi safra 15-16 ou 16-17, mas foi numa das duas, acho que na 15-16. Safra 15-16 foi. Desde aquela safra até agora, em todos os anos, eu tenho feito alguma área de direto na resteva. Então dá para fazer, independente do volume de chuva que tenha na colheita ou não, se nós nos prepararmos, a gente consegue fazer. Foi bom falar nisso, aconteceu um ano, inclusive, se eu não me engano, no ano seguinte, na Tamanca, como a gente tinha escolhido a área previamente, nós já tínhamos colhido uma parte dela e choveu. E daí, quando a gente retomou a colheita, a gente passou para outro quarteirão que nós não aproveitaríamos a resteva, justamente para não fazer rastro naquela que a gente tinha escolhido a dedo. Então a gente trocou de quarteirão, colhemos todo um quarteirão antes de voltar para ela para garantir que o piso estaria firme para que a gente não estragasse. Então tem mais esse detalhe também para a gente cuidar, que às vezes tem que dar uma joqueada dentro durante a colheita ali, uma joqueada operacional para que a gente garanta, mas é fundamental escolher previamente a área de acordo com a capacidade operacional que a gente tem, seja de colher, seja de drenar, seja de consumir com o gado, enfim, então isso tudo faz parte de um planejamento prévio. Tá? Então essa questão do direto na resteva foi a primeira coisa que a gente falou. Depois eu falei das opções de preparo de verão, da gente ou não fazer nada ou trabalhar só com plana, é plenamente possível. Isso a gente só tem uma maior dificuldade em área que tenha muita grama, pessoal. Tá? Grama paulista e grama boiadeira. Geralmente, e isso acontece às vezes de ter na mesma lavoura, as partes das cabeceiras, as partes mais altas da lavoura tem grama paulista, a gramija, grama seda, e nos baixos, nas áreas mais úmidas, tem grama boiadeira. Tá? Nesse caso do Uruguai, que eu relatei para vocês que fazia 8 safras que tinha sido arroz, e a gente não fez preparo, tinha as duas coisas. Tá? E daí a gente optou por misturar um graminicida. Tá? Acabei fazendo uma mistura tripla, foi glifosato, cletodin e metsulfuran. Então, para a questão das leguminosas que tinha, das folhas largas, alguma coisa de junco tinha na área também. E para melhorar a eficiência nas gramas, seja na grama paulista, seja na grama boiadeira, a gente utilizou um graminicida junto. E esse manejo da dessecação foi feito bem antecipado, de forma bem antecipada. E aquilo que eu falei ontem na live com o André, da gente cuidar o intervalo para tirar o gado e deixar dar uma rebrotada, neste caso específico que a gente não vai fazer nada, tá? Daí era mais importante ainda que a gente tivesse um intervalo suficiente para ter área foliar na vegetação que a gente ia dessecar, porque a gente só ia recapar as taipas, tá? Então, de novo, é uma coisa bastante importante da gente cuidar. Conforme eu vou falando, eu vou me lembrando de detalhes que eu tinha deixado passar e a gente vai emendando uma coisa na outra, né? Mas é possível fazer essas coisas todas, esses tipos de economia, mas geralmente tem algum detalhezinho e só é possível quando a gente está dentro da operação, né, pessoal? Esse é o tipo de coisa que a gente tem que estar acompanhando de perto, né? Tem que estar com o pé no barro para fazer algum ajuste necessário. Como eu acabei de dizer, interromper a colheita porque choveu, troca de quarteirão antes de voltar para aquele para não estragar o piso. Mapear a área para ver o que tem de vegetação, para ver se faz uma dessecação mais simples ou mais complexa, enfim. Então esse tipo de coisa tudo a gente tem que dá para fazer, é plenamente possível. Eu tenho feito há 5 anos, como eu acabei de falar para vocês, mas sempre tem algum segredinho, algum detalhezinho extra para a gente cuidar. Não é simplesmente resolver fazer e pronto. Então eu estava falando dessa questão dos preparos de verão,
que dá tanto para fazer dessa forma, só desseca, recapa e planta, ou trabalha com plaina. Tá? Este ano aí em Santa Vitória, inclusive, eu tenho uma parte da área do preparo de verão, tem 100 hectares de preparo de verão, que 36 hectares estavam com taipa de 2 anos atrás, e a gente fez esse mesmo manejo. Então, tem um relato recente disso, a gente só dessecou, essa área foi semeada azevém agora antes da chuva, e simplesmente recapado as taipas. E no restante da área, o restante dos outros 64 hectares, esses aí na verdade a gente dessecou 100 hectares, tudo na mesma leva. Esses 36, como já tinham as taipas e não tinha rastro dentro da área, a gente optou por só recapar as taipas. E no restante da área a gente passou uma plaina antes de renivelar para entaipar de novo. E agora, pessoal, entrando na parte dos preparos convencionais, que agora aqui a gente passou os meus mimosos, os meus preferidos aqui, que é a questão da gente conseguir ganhar tempo e economizar dinheiro, inclusive, né? E por consequência garantir potencial produtivo que a área ficar pronta. Possibilidade, inclusive, de um preparo de verão desses, isso geralmente é feito em janeiro e fevereiro, esse último caso que eu estava citando para vocês aqui, e é uma ótima opção para a gente colocar uma forrageira cedo, né? Tá? Obviamente que depende da boa vontade de São Pedro, essa safra não deu certo, eu acabei de dizer que as pastagens estão atrasadas, mas esse tipo de situação, desse tipo de preparo barato desse jeito, feito em janeiro e fevereiro, e a gente garantir uma forrageira na virada de fevereiro para março, são as áreas que a gente dá boca antes das restevas de soja, que a gente semeia de avião e que tem a ilusão que são as primeiras pastagens desta integração que vão nos dar boca, que vão nos permitir a gente entrar com o gado. Então, essa opção dos preparos de verão aí é uma coisa que eu me agrado bastante e tenho incansavelmente repetido esse assunto aí. Então, agora, entrando na parte dos convencionais, tá? Porque eu acabei de dizer, esse tipo de manejo, seja direto na resteva ou seja de um preparo de verão, geralmente é uma parte limitada da área e só dá para fazer para quem está planejado, já sabe previamente que vai repetir aquele pedaço de lavoura ou que a lavoura vai para aquele campo lá que está descansado há tantos X anos. Agora tem o caso que é a maior parte dos casos, da gente ter que domar a resteva. Tá? E por mais que a gente queira fazer um manejo desses que eu acabei de citar para vocês, como eles são manejos que são possíveis de ser realizados, mas que requerem muitos cuidados operacionais, geralmente é uma parte da área que a gente preserva para eles e o resto faz o preparo convencional. Eu citei que na Tamanca a gente tinha selecionado no ano seguinte, no primeiro ano, 145 hectares de direto na resteva, que nos deu uma trabalheira para fazer, a gente judiou feio da vacagem de cria, e no ano seguinte a gente reduziu para 80 hectares, só que eu não falei a área total, eram 400 hectares de lavoura. O total de arroz daquela safra a gente reduziu para 80 hectares para fazer esse direto na resteva, para ficar dentro da nossa capacidade operacional e a gente ter certeza que conseguiria fazer. E assim a gente foi mantendo para os próximos anos. Essas outras áreas que não vai se repetir a resteva, que não vai se fazer direto na resteva e que vai repetir a lavoura, da mesma forma a nossa principal preocupação, manejo da palha, domar a palha. E daí, pessoal, nesse caso que a gente vai usar ferro, é menos difícil de domar a palha, né? Porque daí a gente consegue, com várias opções, colar essa palha no chão. Mas o que é vital, extremamente importante, que a gente faça isso o quanto antes, de preferência ainda durante a colheita. E daí aqui tem duas situações. Rolo-faca se presta muito bem para esse tipo de coisa, principalmente em área bastante plana. Em área sistematizada, então, é o filé. Inclusive, em área sistematizada, o pessoal que já utiliza essa estratégia nem tira a água da lavoura. Daí, ao contrário do outro exemplo que a gente vai drenar para colher no seco, quando a gente quer aproveitar o direto na resteva. Nesse caso, que a gente sabe que vai meter ferro, em áreas bastante planas ou sistematizadas, dá para usar a estratégia, e de novo, tem que ser numa parte da área que a gente já defina antes, para ter a certeza que vai ter condição operacional de realizar. Mas dá para deixar lâmina d'água e colher na água e passar o rolo
Tem casos, pessoal do litoral norte, por exemplo, que a maior parte das áreas são sistematizadas, do pessoal estar terminando a colheita, a colheitadeira nem trocou de quarteirão ainda e já está um outro trator passando o rolo faca na resteva, deitando aquela palha, colocando ela imediatamente em contato com o solo, para acelerar a decomposição dela. A expressão que o pessoal usa, o porquê que prefere fazer desse jeito, de manter a lâmina d'água, e de novo, são coisas que a gente vai aprendendo com o pessoal das granjas, né, do conhecimento de causa deles e as expressões que eles usam, a melhor maneira e o porquê de não tirar a lâmina d'água, para aproveitar que a terra ainda está podre, essa é a expressão que eles falam, né, porque tem gente que drena a lavoura para colher e depois coloca a água de novo para fazer o serviço do rolo. Não fica a mesma eficiência. Então, justamente por esse conhecimento de causa, o pessoal mais vaquiano, que prefere manter a lâmina d'água porque o solo ainda está podre. E, pessoal, dependendo da lâmina d'água que tiver, uma passada do rolo deixa por terra. Aquilo mistura toda aquela palha com o solo lá. E aqui tem duas informações importantes, tá? A gente tem que ter lâmina d'água, porque senão a parte que tiver com lâmina d'água vai fazer um bom trabalho, onde tiver meio seco vai só pentear a palha e daí começa a ficar cheio de manchas com e sem palha, que também acaba nos atrapalhando depois, que fica desuniforme. Tá? Então tem que ter lâmina d'água, rolo faca funciona e muito bem, mas de novo, em áreas planas e com água. Tá? Como eu disse, dependendo da lâmina d'água, uma única passada de rolo é suficiente, mas geralmente o pessoal dá uma segunda passada para ter certeza que vai ficar por terra mesmo. E aqui tem uma informação extremamente importante: esse tipo de área não se drena. Após esse serviço, deixa a área por uns 15, 20 dias sem drenar. E daí a gente vai ter feito essa mistura, colar essa palha, pôr ela em contato com aquela terra empapada, né, com aquela lâmina d'água e os micro-organismos do solo que vão decompor ela, acelera o apodrecimento da palha e depois de pelo menos esses 15 dias, bueno, daí sim, daí entra drenando e de preferência pica de dreno a área, porque isso daí, se for feito da maneira que eu falei durante a colheita, aí a gente lembrando que tem cultivares como o guri, por exemplo, que dá, ou o pampa, que também é precoce, ou algum híbrido bastante precoce. Enfim, os materiais precoces, a gente tem a possibilidade, semeando no final de setembro, de colher em meados de fevereiro. Então, pessoal, esse tipo de operação sendo feita durante a colheita, ou seja, nós vamos começar o preparo durante a colheita em fevereiro e deixar 15, 20 dias saturado esse solo para depois drenar. Essa drenagem vai ocorrer na primeira quinzena de março ainda. E daí depois, pessoal, de março, abril, maio, até maio geralmente é muito tranquilo da gente fazer terra. Inclusive tem o famoso veranico de maio, né? Geralmente as coisas começam a complicar de junho para frente. Julho e agosto geralmente são os piores meses para a gente conseguir fazer terra. Junho às vezes ainda pega a primeira quinzena ainda favorável. Mas o padrão, o normal é que março, abril, maio, para essas áreas de resteva, agora já não estou falando de preparo de verão tem que ser janeiro, fevereiro, inclusive para a gente otimizar maquinário e aproveitar o pessoal antes que a colheita comece, né? Otimizar inclusive a mão de obra. Tá? Então a gente aproveita a área que está disponível para preparo de verão, se organizem para fazer em janeiro, fevereiro. A partir da colheita, a gente tem que domar as áreas de resteva, e isso serve inclusive para a área que vai ser soja, não necessariamente precisa ser arroz. Porque esse domínio da palha, que é a nossa grande dificuldade, quanto antes a gente garantir, tanto melhor. Pode ser para uma área de soja, a gente só fazer esse serviço de colar a palha no chão para acelerar a decomposição dela e deixar essa área mais descansada. Se for arroz, o ideal é que ela já fique pronta até maio, que ela já esteja entaipada novamente, literalmente pronta para a lavoura do verão seguinte. Se for uma área de soja, a urgência da gente colar essa palha no chão, Fernandinho, rapaz, Fernando Pinto, abraço, amigo velho. A urgência da gente colar essa palha no chão, ela serve tanto para arroz quanto para soja, mas o término do preparo, se for soja, pode ficar um pouco mais para frente, a gente pode ficar um pouco mais descansado, porque a soja daí vai ser só a gente levantar a terra depois e aplainar para deixar pronta, não precisa nivelar, entaipar, valetear, como é o caso do arroz, que tem mais um monte de operações. Mas então, concluindo,
O ideal é que a gente comece ainda durante a colheita. O rolo faca se presta muito para esse tipo de coisa. Se for área sistematizada, dá para deixar lâmina d'água dentro da área. Se não for sistematizado, o pessoal usa a estratégia geralmente de entrar com o rolo depois de uma chuva. E daí, nesse caso, tem que cuidar para não abrir a lavoura, para que quando chova a água fique dentro da lavoura, para que a gente tenha lâmina d'água suficiente para o rolo fazer um bom serviço. Se não for a opção do rolo, ou como eu disse, a gente pode usar a estratégia do rolo para um pedaço da área, meter uma grade pesada, inclusive não precisa nem desmanchar as taipas, se for uma grade grande, aquelas grades com pneu, por exemplo, que tem condições de fazer, ela mesma vai desmanchando a taipa e colando a palha no chão. Tá? Então esse tipo de coisa também serve. Daí tem que ser uma grade pesada, uma gradezinha niveladora não serve, tem que ser uma grade para fazer terra, para a gente colar essa palha no chão com o mesmo conceito do rolo, ou com o mesmo conceito do casco. O nosso principal objetivo é pôr a palha em contato com a terra, porque é na terra que estão os micro-organismos que decompõem a palha, tá, pessoal? Então, independente de ser rolo ou grade, ainda durante a colheita, o quanto antes nós colarmos essa palha no chão, maior chance da gente deixar uma resteva de arroz pronta até maio, tá? E daí lembrando, faz esse serviço, põe ela em contato com a terra e não drena. Deixa uns 15 dias empapado, saturado o solo para acelerar o apodrecimento. Depois, quando entrar drenando, drena bastante, caprichadamente, para que, se for durante a colheita, como eu disse, fevereiro, março, no máximo em abril nós vamos ter, provavelmente vai ter, se a área estiver bem drenada, alguma janela entre abril e maio para a gente só dar uma mexidinha de grade, e daí nesse caso a grade, uma gradezinha só para levantar, para dar uma levantada na terra, como o pessoal fala, só que isso inclusive ajuda a secar, dá uma mexidinha na terra e a gente aplana para nivelar em taipar. Tá? Então essa sequência de operações aí é fundamental, principalmente o momento da colada da palha no solo e de não drenar. O segredo é não drenar imediatamente para acelerar o apodrecimento. Tá? Então esse caso aí isso inclusive, pessoal, falando de novo em economia, se a gente fizer isso durante a colheita, e obviamente que aqui volta a importância de nós estarmos operacionalmente dimensionados para a área que a gente cultiva, porque o mais normal é sugerir uma operação dessa que não tenho perna para tudo. Então é essa questão do redimensionamento das áreas que eu também tenho insistido, batido bastante, a gente tem que rever essas coisas, porque esse tipo de situação, da gente fazer o que eu acabei de falar, pegando o exemplo do rolo, deixa a lâmina d'água na lavoura durante a colheita, passa o rolo junto com a colheitadeira trocando de quarteirão e o rolo vem vindo cheirando a cola dela. Daí depois deixa a lavoura sem drenar por 15 dias, drena uma mexidinha de grade plana, quantos litros de diesel a gente economizou, quantas horas de serviço a gente economizou, quantos reais a gente economiza nesse tipo de operação fazendo desta maneira, ou no preparo convencional que o pessoal deixa para fazer lá em junho, que daí depois que terminou a colheita do arroz, depois que terminou a colheita da soja, daí faz a festa de final de colheita, daí começa a dar férias para o pessoal, já diminui a força de trabalho e começa a sovar barro. Daí passa junho, julho, agosto sovando barro, gastando um eito de diesel, fazendo tijolo, como foi a expressão que o Paulinho utilizou lá em Santa Vitória para mim, e obviamente gastando mais dinheiro e muito provavelmente ficando com uma colinha e alguma área para ser semeada fora da época, porque infelizmente não deu tempo, o São Pedro não colaborou, foi difícil, não deu para terminar toda a área aí, porque choveu demais, não teve janela e coisa e tal. Daí a culpa geralmente é do tempo, né? Mas eu entendo, porque a culpa é nossa e a gente coloca em quem quiser, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. É mais ou menos isso que a gente faz. Geralmente transfere a culpa da nossa falta de eficiência para o tempo, né? Normalmente é isso que acontece. A culpa é do bendito de São Pedro, do pobre São Pedro, só que daí, não raras as vezes, o vizinho do lado, que é só uma divisa de cerca, fez tudo do jeito que eu estou falando, e do lado de cá a gente não conseguiu fazer, mas é que do lado de lá, São Pedro, a cerca
de arame atacou o tempo, né? Só pode, foi isso que aconteceu, né? A divisa do campo ali, choveu essa cerca de arame atacou, só choveu pro lado de cá, para lá o cara conseguiu fazer. Tem vários casos, inclusive, da gente ver esse tipo de coisa acontecendo lado a lado, de já ter batido foto para usar em palestra, esse tipo de coisa aí de um vizinho fazendo uma operação adiantada e o outro recém-colhendo, um já fazendo terra em cima da resteva e o outro ainda terminando a colheita, de vizinhos de cerca, né? Daí como é que a culpa é do tempo, se do lado de cá deu para fazer e do lado de lá não deu? Então é urgente, vou repetir, que a gente organize a nossa questão operacional para a área que a gente cultiva. Tá? Então agora para encerrar, indo para as partes de soja, pessoal, lembrando que eu falei bem no início, a gente tem que fazer dar certo. A soja na várzea é um caminho sem volta, a gente não pode abrir mão dela. Questão de potencial produtivo, de economia de preparo, de manejo da resistência, de diversificação de renda, da gente aproveitar para integrar com a pecuária, como a gente já falou em outras oportunidades, é a resteva mais fácil, da gente garantir que vai ter uma forrageira, enfim, são vários benefícios. Só que a cultura em si, ela não pode trabalhar só pro sistema. Ela tem que, embora tenha um monte de benefícios, digamos que a soja esteja só empatando dentro do resultado dela, o que se gasta, o que a gente está colhendo está pagando os custos, a soja está empatando, o negócio soja está empatando. A gente sabe que o benefício para o sistema ela vai deixar e que o sistema todo se beneficia. Com certeza o hectareano vai ter uma relação custo-benefício positiva, mas a gente tem que fazer que por mais que uma cultura que uma atividade vá beneficiando a outra, a gente tem que fazer que todas elas tenham o seu resultado econômico isoladamente, fazendo com que o todo seja melhor ainda. Tá? Então, lembrando, a soja a gente tem que fazer dar certo. Então, é óbvio que se a gente puder fazer uma questão do manejo mais conservacionista, mexer menos na terra, sempre que possível a gente tem que primar esse monte de exemplo que eu dei no arroz. E por que eu comecei com arroz e vou falar muito mais de arroz, a soja vai ser breve? Porque, como eu disse, o arroz é quase um lince, é uma cultura extremamente guapa e nos permite fazer um preparo mais bruto. E ele é nativo, ele está no ambiente dele, tá? Ele é da várzea, ele é dali, então a gente consegue adaptar o arroz muito mais fácil do que a soja. Então a soja a gente vai ter que cuidar ela, ter um pouquinho mais de cuidado com ela para garantir que ela produza. Mas também dá para fazer esses manejos mais conservacionistas, como é o caso dos escarificadores. Um exemplo que eu dei na live específica dos escarificadores, que é um trabalho que a Fazenda Cavalhada em Mostardas vem fazendo desde a safra 13, 14, que é um baita de um exemplo de manejo conservacionista, mas ainda assim garantindo o potencial produtivo da soja, que é o seguinte: na safra 13 e 14 foi soja, né, numa parte da fazenda específica lá que eles começaram o manejo com os escarificadores. Foi o primeiro contato que a gente teve com o uso dos escarificadores dentro das nossas realidades de várzea, que foi, naquela safra, foi adquirido o escarificador e era soja na lavoura específica onde se começou esse manejo. Naquela safra foi feito um preparo convencional, porque a área ia ser calcariada, então se fez a incorporação do calcário, se fez o rompimento da camada compactada com uma grade aradora, aproveitando para incorporar o calcário, e se cultivou soja de maneira convencional em cima dessa área. Aí depois, na caída da folha da soja, se colocou azevém e se pastoreou no inverno e se colocou o arroz em cima do azevém de forma direta. A partir do momento desta colheita do arroz para frente, sempre que sai o arroz, entra o escarificador fazendo a semeadura da forrageira de inverno simultaneamente. E daí é possível, inclusive isso foi uma das coisas que eu deixei passar de propósito, da gente usar o escarificador numa resteva de arroz, porque eu ia encaixar nesse assunto da soja aqui. Mas é uma alternativa que se tem também, dá para fazer. E só para eu concluir, depois eu falo em áreas com taipa, mas esse caso da cavalhada especificamente é uma área sistematizada. Então, lá o manejo desde a safra 13 e 14 foi a última vez que teve um preparo convencional.
sempre tem azevém no inverno, seja arroz, seja soja. A diferença é que quando é soja, é semeado o azevém na caída da folha da soja de avião. Quando é arroz, eles escarificam a área semeando o azevém na mesma operação e depois a soja vai de maneira direta em cima desta área. Tá? Só que é um manejo extremamente conservacionista. Ano sim e ano não tem uma operação no solo. Isso já faz 7 safras. Tá? E só que a gente garante que a soja tenha um alto teto produtivo, porque faz esse serviço da escarificação, criando condição, principalmente para o desenvolvimento radicular, tá? E garantindo o potencial produtivo da soja. Na safra passada, por exemplo, que teve uma estiagem não tão severa quanto esse ano, mas também foi forte no período do verão, todo mundo se lembra que em janeiro choveu bastante acima da média, depois de fevereiro e março foi completamente seco, e daí deu uma comprometida forte no potencial produtivo das áreas. Esta área específica, que está sendo feito esse serviço aí desde a safra 13 e 14, esse tipo de manejo completamente mínimo, mas ainda assim fazendo uma operação mecânica para favorecer a soja, a média total da fazenda do ano passado foi 42 sacos e a média desta lavoura que está sendo feito esse manejo foi 67. Ou seja, como já está consolidado esse sistema, as 7 safras, deu uma diferença brutal. O sistema em si, não o uso do escarificador tão somente, mas o conceito todo que foi construído, as 7 safras, deu uma diferença de 25 sacos da lavoura comparado com a média geral da fazenda, não com a pior área, né? Com a média geral da fazenda, uma diferença de 25 sacos, aonde a média desta lavoura está inclusa, né? Se for tirar fora a média desta área do escarificador, a média final vai ser menor ainda, então a diferença vai ser aumentada. Tá, pessoal? Então, essa introdução falando da soja dessa maneira aí é para chamar a atenção que, por mais que a gente tenha que procurar fazer um manejo mais conservacionista, a soja a gente tem que lembrar que nós temos que garantir o potencial produtivo dela e, se precisar ser de forma convencional, que seja pelo menos até a fazenda, até o produtor, até os colaboradores adquirirem confiança com essa cultura dentro do manejo deles, dentro da propriedade deles, dentro do sistema deles, e depois a gente começa a aperfeiçoar, tá? Mas então assim, ó, quando tem, eu separei aqui para a gente falar das alternativas de preparo de soja em resteva de arroz ou uma área de campo, tá? Quando é soja sobre soja, que vai repetir, faz o azevém na caída da folha da soja, semeia direto sem fazer nada. Tá? Geralmente é essa a alternativa. Só se mexe nessas duas opções. Em área de resteva de arroz, que vai virar soja, que é o famoso ping-pong, que é uma coisa que tem andado muito bem. Ou em área de campo, que faz tempo que estava parada e que vai entrar uma lavoura de soja, que geralmente precisa ser calcareada também. Então, está diretamente associada essa questão, pessoal, além de garantir potencial produtivo, da correção do solo, que eu falei bem no início da live, que o André tinha citado na live de ontem, que na safra passada o uso de calcário total do estado, tão somente 7% foi direcionado aqui para a Zona Sul. Então vocês percebam o quanto ainda estamos deficientes nesta operação. Então, se tem que calcarear, pessoal, se tem que fazer essa correção, incorpore esse calcário, aproveita para romper a camada compactada na mesma operação e garante um estabelecimento mais favorável para a soja, porque ela é bem mais delicada do que o arroz. E o nosso principal desafio tem duas coisas fundamentais para nós no ambiente da várzea. O primeiro deles é a questão do estabelecimento e da mantença de stand. Ainda é um desafio a gente manter o mesmo padrão de lavoura do estabelecimento. A gente já está começando a ter mais condições de estabelecer melhor a lavoura, as drenagens macro e micro já estão mais ajustadas, só que não raras as vezes acontece da lavoura se estabelecer bem e depois a gente começar a perder planta em reboleira. Daí geralmente ou é algum micro relevo, que é alguma drenagem, microdrenagem, drenagem fina, que eu gosto de dizer que a gente usa o trator com roda de ferro para melhorar isso, ou é esse tipo de situação, ou é, no caso da falta de rotação, soja sobre soja, a gente perdendo plantas em reboleira por fungo de raiz. Lembrando que, se a gente não tiver corrigido o pH do solo,
desenvolvimento de raiz já fica mais limitado. Tem duas questões, a questão química e a questão física. pH baixo vai deixar alumínio mais disponível, tende o alumínio a ser tóxico e impedir o desenvolvimento das raízes. Isso é inversamente e diretamente proporcional, quanto mais alumínio tiver, menos cálcio vai tiver, e não existe crescimento celular sem a presença de cálcio, não vai desenvolver, tá? Então a raiz vai ficar limitada quimicamente por essa questão, e se tiver uma camada compactada, soma mais um terceiro motivo. Então alumínio alto, cálcio baixo e compactação. Então todas essas três coisas somadas vão nos prejudicar severamente a questão do desenvolvimento da soja, por mais que a gente consiga estabelecer bem. Como eu disse, o estabelecimento já não tem sido mais um grande problema, mas sim manter o padrão de lavoura do início ao fim da safra é que está sendo a maior dificuldade. E daí, às vezes não é a questão da drenagem, e é a questão que eu acabei de falar, de questões químicas e físicas do solo impedindo um desenvolvimento radicular mais robusto, e a soja fica muito sensível, e daí qualquer estresse que der, seja por excesso ou por déficit hídrico, nós vamos perder plantas em reboleira. Tá? Então, nesse caso dos preparos, agora entrando propriamente na operação, resteva de arroz, aquele cuidado que eu falei antes ali, da gente colocar a palha em contato com o solo o quanto antes, vai servir para a soja da mesma maneira, tá? É fundamental que a gente faça, e daí pode ser via ferro, pode ser com o rolo faca ou com o rolo vaca, tá? Que é essa expressão que o pessoal gosta de usar. No caso da soja é mais tranquilo, a gente tem mais tempo para preparar, né, pessoal, e menos operações para fazer. Então é mais tranquilo da gente deixar não precisa de uma lotação tão alta para que a gente dê conta da resteva tão rápido quanto eu falei quando a gente vai aproveitar um direto na resteva, quando o objetivo é ter arroz de novo, ou estabelecer uma forrageira meio imediatamente. Esse exemplo aqui pensando numa área de resteva de arroz que vai virar soja e que não vai ter... Obrigado, André, graças pelo comentário. Então, esse caso aqui, quase me perdi o raciocínio agora, mas estou me referindo a uma área de resteva de arroz que vai ficar para a soja e que não vai ser cultivada uma forrageira, que obviamente não vai ser arroz, porque vai ser soja, né? Então a gente tem um período um pouco maior de tempo para domar essa resteva, tá? Mas da mesma forma é importante que a gente consiga manejar a palha, tá? Tem a opção do ferro, do mesmo jeito que eu falei, pode ser uma grade aradora, tá? Ou o rolo faca, mas é mais tranquilo da gente utilizar a pecuária nesse tipo de área, pensando inclusive depois no uso de um escarificador. Ou esse ano em Santa Vitória teve uma área que a gente fez assim, que a gente colocou o calcário, um subsolador, colocamos o gado para domar a palha, tá? E daí o gado se foi até agosto na área, não precisou ser uma lotação tão alta que nem eu tinha dito no exemplo do arroz. E depois que a gente tirou o gado, drenamos a área para poder aplicar o calcário e passamos um subsolador, já meio que lavrando, incorporando esse calcário, e uma passada de plano. Uma passada de plano. Aqui tem uma informação extremamente importante. A área de soja, pessoal, se a gente for fazer convencional, a gente tem que fazer de tudo para que o ponto de umidade do solo esteja ideal na hora de aplainar. E daí é melhor, se for o caso, dar um segundo corte de grade, ao invés de meter 2 ou 3 passadas de plane. Nós ficarmos alisando a terra com plane em área que vai ser soja, inevitavelmente nós vamos dar uma apertada boa no solo, e essa soja vai nos cobrar o preço depois, principalmente se pega um ano mais seco, como aconteceu esse ano. Tá? Teve casos da gente fazer aquilo que eu disse, de fazer correção de micro-relevo, de dar uma raspada nas coroas para aterrar as lagoas. Esse ano teve área de soja que a gente fez isso. Tá? Só que foi um ano extremamente seco, óbvio que nessas partes onde se alisou demais a terra, a produtividade reduziu, comparando com as áreas que a gente tinha feito uma única passada de plana, tá? Tudo em resteva de arroz, pessoal, mesma situação que eu estou me referindo aqui, tá? Só que daí
ao fazer esse tipo de coisa, pensando na lavoura de soja especificamente, nós temos que estar ciente que alisar a terra, ficar alisando de plaina, nós vamos comprometer, vai ficar mais apertada, se chover pouco, vai ter pouca infiltração, pode ter comprometimento de desenvolvimento radicular, é fundamental que se tenha sulcador, uma botinha na plantadeira nesse tipo de área, mas ainda assim pode ser insuficiente, ainda mais num ano com pouco volume de chuva como a gente teve. Porque a infiltração inevitavelmente vai ficar comprometida, nós ficar alisando de plaina, vai dar uma selada na superfície e vai ter muito mais escorrimento superficial do que infiltração de água a cada chuva. E num ano seco, pior ainda. Tá? Só que nesse tipo de caso, qual foi a tomada de decisão? Mesmo sabendo que ia alisar demais a terra, que ia dar uma apertada para a soja, era uma lavoura, um quarteirão específico, onde se sabia que todos os anos o arroz tinha uma dificuldade enorme de completar o banho em uma parte mais alta da lavoura, ou se colocava uma bombinha extra ou não molhava. E daí, nesse tipo de caso, foi uma tomada de decisão para melhorar o todo, o ambiente, se aproveitou para corrigir o ambiente, o micro-relevo, quando ia soja, pensando já na lavoura de arroz do ano que vem. Então, essa perda de potencial produtivo, de produtividade, não foi de potencial, porque realmente esse quarteirão colheu menos, era uma coisa que a gente já esperava, mas que a tomada de decisão foi feita pensando que o arroz se beneficie e depois pague essa conta que a soja, esse empréstimo que a soja fez, o arroz vai ter que pagar agora na safra que vem. Tá? Mas isso, tirando esse tipo de situação que a gente tenha que corrigir essas condições de micro-relevo, se faz de tudo para passar plaina uma única vez e depois, se precisar, uma tapadeirinha, algum trilho. O pessoal tende a ficar meio nervoso, às vezes sobra algum torrão, principalmente quando se faz um preparo mais antecipado, sobra algum torrão e a gente percebe no pessoal mais antigo ou que está começando a fazer esses manejos mais simplificados, que enxergar algum torrãozinho que sobrou ali, te dá uma coceira e tem que passar um trilho, uma tapadeira, e daí geralmente a conversa é assim: não, vou passar naquele canto daquele quarteirão lá que ficou mais crespo, só lá para dar uma alisada, o resto está tranquilo. Só que, pessoal, depois de passar, e daí o que eles vão fazer geralmente? Bater foto da divisa, onde passou, onde não passou, ou filmar. Bueno, daí é brutal a diferença, é lógico que visualmente ficou muito melhor e inevitavelmente acaba passando no quarteirão todo, gastando diesel desnecessário. Esse tipo de coisa é uma das coisas que eu tento e insisto com que o pessoal não faça. É muito mais visual do que técnica essa questão. É uma questão que, fazendo um preparo antecipado, a quantidade de chuva que vai pegar em cima dessa área e destorroar esses torrõezinhos que ficaram, ou se é uma área que vai ter pastagem, que vai ter o gado em cima, não vai sobrar um torrãozinho daqueles. E outra, a gente vai, em alguns casos, ter um monte de buraco de casco, que problema vai ter aquele torrãozinho que ficou para trás? Então, esse tipo de coisa a gente tem que o pessoal começar a acostumar a mudar o conceito, inclusive visual, daquela terrinha hortada, de deixar virar um pó, né? Pulverizar a terra, né? Deixar encanteirada, aí, literalmente hortada, como o pessoal faz nas hortas aí. Esse tipo de coisa ainda, às vezes, é uma dificuldade que a gente tem para o pessoal aceitar em fazer uma única passada de plaina. Daí passa um trilhozinho, passa uma tapadeirinha, daí era para ser só num cantinho e vira na lavoura toda depois. Então tem que ter muito cuidado. Mas enfim, uma resteva de arroz, para concluir essa questão, é fundamental. A mesma preocupação de colar a palha no chão o quanto antes, lembrando que na soja a gente tem um período um pouco maior, pode ser com o gado, com uma lotação um pouco mais baixa, que daí a gente aproveita um pouco mais a resteva, tem aonde manejar o gado aí de acordo da demanda que tiver dentro da propriedade, o que tem de opções, né? Às vezes é uma necessidade. Hoje, por exemplo, a gente teve um caso de uma resteva de um cliente que a gente queria botar a palha para baixo de uma vez, né? O quanto antes, aproveitando inclusive que choveu e que tem um pouco de umidade para fazer essa mistura que eu disse para vocês aí da terra encharcada para que a palha acelere a decomposição. Só que a
as pastagens estão todas atrasadas, né, pessoal? Então, o argumento do produtor foi justamente esse: eu vou precisar daquela resteva, porque enquanto as pastagens não me derem condições, enquanto não der boca, eu vou ter que aproveitar o que tem da resteva lá, é a alternativa que me sobra para manejar o gado enquanto o azevém não dá boca, ou o trevo não dá boca, que tem pastagem tanto de trevo quanto de azevém. Enfim, então essa questão do uso do gado nesse tipo de área aí é bem mais tranquilo. A gente tem um período um pouco maior aí, mas a domada da palha é o ponto-chave. Tá? Se vai ser com ferro, se vai ser com gado, a gente tem que, antes de mais nada, domar a palha para decidir o que fazer depois. E pensando no tal do manejo conservacionista, a gente falando dos escarificadores, eu acho uma ótima alternativa a gente colocar o gado nessa área para domar a resteva, para consumir essa palha, dominar essa palha, e depois a gente tão somente desmanchar as taipas e passar o escarificador. Se for cedo, aproveitando para semear uma forrageira; se for próximo da semeadura, ou se tiver a necessidade de fazer uma calagem, que na maior parte dos casos tem, lembrar de fazer a calagem antes da escarificação. E isso a gente falou especificamente na live dos escarificadores, mas como o escarificador é um equipamento que não rende muito, o ponto de umidade dele é muito específico, muito curto, o ponto ideal para a gente passar só o escarificador e não fazer mais nada. Inevitavelmente, para que a gente consiga garantir uma área considerável ou terminar toda a área que se programou para fazer esse manejo, que a gente tenha que seguir passando ele mesmo depois que o solo já fique um pouco mais seco do que o ideal, e nesse tipo de situação acaba levantando algum torrão que requer que a gente passe. Se for um solo leve, pode ser um trilho ou uma tapadeira. Um solo mais pesado já requer que dê uma passada de plana, mas de novo lembrando, uma única passada de plana. E para encerrar, pessoal, as áreas de campo ou de pastagem perene, que daí volta o encaixe com a pecuária das propriedades que já estão literalmente mais encaixadas. Aquele exemplo que eu dei antes do arroz, do preparo de verão de uma área que é de uma pastagem perene ou perenizada, que ficou 4, 5 anos com pastagem. No caso da soja, aproveitar esse tipo de momento para colocar o calcário, daí desseca, coloca o calcário, passa o escarificador e planta. Então tem uma tendência grande do pessoal, quando pega uma área de campo, principalmente se tiver grama, como foi o caso que eu falei anteriormente, tem uma tendência do pessoal querer meter ferro e picar a grama. Mas se a gente tiver essa alternativa de fazer o que eu disse antes lá, de misturar, fazer uma mistura de herbicida, colocar um graminicida junto para potencializar o efeito do herbicida em cima da grama, e depois nós passarmos um escarificador que vai dar mais um dano mecânico, a gente dá um dano químico e um dano mecânico, já é suficiente, ainda mais se a gente for passar uma plana depois, tá? Então a tendência normal é do pessoal querer meter ferro e picar aquela grama, e a não ser que seja de fato um volume muito grande. Lógico que tem situações que realmente, inclusive eu já optei por a aradora, tá? Se for um caso de ter um colchão de grama muito grande, e daí nesse caso grama seda, geralmente a área de soja é mais seco geralmente, né? Então grama paulista aí que tapada de estolão, e às vezes a dessecação é completamente ineficiente nela, porque daí dá uma torrada por cima e ela pega a rebrotar por baixo, tem o próprio efeito guarda-chuva da própria grama, né? Então nesse tipo de coisa, se for uma área de campo muito grosso, muito bruto, daí inevitavelmente o ideal é que se desseque antes também, independente se vai meter ferro, fazer um preparo convencional. Isso é uma questão importante de chamar a atenção. A dessecação pré-preparo, ainda mais em área de grama, nesse caso específico da grama paulista, é fundamental, porque senão, pessoal, nós vamos gastar muito mais diesel, muito mais horas de serviço e litros de diesel por hectare, porque o que acontece? A grama é estolonífera, né? Ela vai crescendo aqueles estolões, e a cada nó vai colocando uma raiz nova e se enraizando, criando mais uma maçaroca de raiz ali. Quando a gente mete ferro sem dessecar essa grama, ela tem capacidade de rebrotar, inclusive a gente pica ela, faz
acaba fazendo algumas vezes, a gente multiplica ela em mudas. Pica a grama sem ter matado a raiz, principalmente, porque daí o que vai fazer na dessecação? O importante é que transloque para as raízes, para que essas raízes estejam mortas já quando a gente for meter ferro, para evitar que ela rebrote, que ela se agarre de novo, né? Que ela reenraize, começa a botar raiz nova, se agarrar de novo. E isso acontece várias vezes, o pessoal meter 1 ou 2 cortes e deixar a área meio parada para tentar esperar que a palha murche, que apodreça para seguir terminando o preparo convencional, e daí no caso da grama a gente piora a situação, porque daí espalha aquelas mudas pelo resto da área lá e ela acaba reenraizando. Então, sem falar que às vezes, por mais que não ocorra essa multiplicação em mudas, como é muita raiz que fica viva ali agarrada no solo, o pessoal às vezes dá 1, 2, 3 cortes em sequência, não dá intervalo, justamente para não possibilitar que a grama se agarre de novo. Só que daí dá 2 ou 3 cortes consecutivos e tenta aplainar. Só que, pessoal, aquelas maçarocas de raiz vão seguir agarradas na terra. No serviço da plaina, aquilo vai ficar só rolando o torrão para um lado para o outro, aquelas bolotas de raiz rolando para um lado para o outro. Não raras às vezes embucha a plaina, não despacha o serviço da terra ali, fica todo encaroçado o serviço da plaina, fica bem ruim mesmo. Então, pessoal, para tentar economizar a dessecação, acaba não se dando conta que vai gastar muito mais em diesel e tempo. Então, o que a gente tem feito nesse tipo de caso específico? Desseca, geralmente associando um graminicida junto para potencializar o efeito, e dá um período de uns 15, 20 dias para que o herbicida atue, porque também não adianta a gente aplicar o herbicida e seguir metendo ferro por cima sem deixar ele translocar e começar a agir, principalmente no sistema radicular. Então, a gente tem feito dessa maneira, nesse tipo de situação muito bruta. Então, faz a dessecação, aproveita para calcarear antes de meter ferro, tá? Dá um intervalo aí de 15, 20 dias, depende um pouco da condição de luz e temperatura que tiver após a aplicação. Obviamente, quanto mais radiação, mais temperatura, mais vai acelerar a eficiência do herbicida. E daí, depois sim, de ter passado esse intervalo de 2 ou 3 semanas, daí geralmente se usa ou um subsolador ou uma grade aradora para aproveitar para socar esse calcário para baixo e realmente virar essas maçarocas de grama de ponta cabeça para pôr a raiz em exposição para a radiação aí, para que ela termine de morrer e favoreça o serviço da segunda passada de grade e da plaina, tá? Então é mais ou menos essa quantidade de coisa que a gente falou, que já se vão quase 2 horas de novo, falta 10 minutos para fechar a segunda hora de live. Eu tinha certeza que quando eu me atraquei a anotar a coisa aqui, que a gente ia falar pelos cotovelos outra vez. Então, pessoal, o que eu tinha separado para a gente conversar era isso. Fico disponível para a gente fazer algum debate, ainda dá tempo de fazer, acho que umas 2 perguntas dá para responder, porque no fim hoje foi um monólogo, né? Me atraquei a falar, interagir muito pouco com o chat. E vamos aproveitar esses últimos minutos aí para ver se tem alguma pergunta, alguma questão mais prática que a gente possa colaborar com vocês, tá? Deixa eu ver aqui o que fala. Rolo faca para implantar uma pastagem em resteva de arroz funciona ou é necessário muita umidade? Essa questão do rolo é aquilo que eu estava falando antes. Quem é que perguntou? Maria. A questão do rolo, para a alta eficiência da operação depende de lâmina d'água, tá? Porque se não tiver lâmina d'água para que de fato o rolo coloque a palha, incorpore a palha no solo, ela vai dar, quanto muito uma penteada, o rolo passa, uma parte da palha deita, outra parte levanta de novo, dá uma escabelada na palha. É bem isso que acontece, e daí não vai resolver. A eficiência do rolo, ela está diretamente relacionada à lâmina d'água. Tem que ter uma quantidade suficiente de água aí para que ele faça o serviço e realmente deixe a palha por terra. Porque senão nós vamos gastar diesel, vamos pentear a palha e não vai resolver.
Em áreas com arroz vermelho, acha melhor ir discando a terra ou até plantar ou preparar e ir dessecando? Pessoal, essa questão do rolo, aproveitando essa pergunta aí do vermelho, isso é uma ótima alternativa, inclusive o Júlio Centeno, se o André está nos ouvindo ainda aí, que é colega do André na Embrapa, tem alguns trabalhos em relação a isso, inclusive ele indica esse manejo. E lá na região de Palmares Mostardas, quando a gente atendia, era bem comum do pessoal fazer esse tipo de manejo, de passar o rolo ainda durante a colheita. E em áreas com bastante infestação, pessoal, como a gente favorece, aproxima a palha da terra, né, acaba acelerando a germinação e a emergência do banco de semente. Dá uma provocada no banco de semente e nessas áreas bastante infestadas, chega a virar uma pastagem de arroz. Depois teve um ano específico numa propriedade, numa lavoura, o André está concordando aí, numa lavoura, num quarteirão de uma lavoura específica em Palmares, começou a vir aquela pastagem de arroz numa área que tinha sido rolada e nós colocamos o gado, inclusive foi feita uma avaliação eu não sei onde está aquilo, eu devo ter anotado, mas não vem o caso, a diferença que deu ali, mas se anotou, inclusive, se pesou o gado antes de botar na área e se pesou o gado depois que tirar da área da pastagem de arroz, tamanha quantidade de arroz, era uma área que obviamente nós não iríamos utilizar de novo na safra seguinte, era uma área que ia ficar por um período grande sem ser lavoura, aliás, ia virar soja por 2 ou 3 safras consecutivas, um período grande sem ser arroz, eu quis dizer, e por isso mesmo a gente permitiu que o gado deixasse aquele vermelhal, aquele pretal tomar conta da área, colocamos o gado e depois foi dessecado para fazer o manejo, para deixar pronta para ser soja. Mas o serviço do rolo, nesse caso foi o Vitor que perguntou, se presta muito para acelerar, viu, Vitor, essa questão do vermelho e do preto. E lógico, eu estou dando um exemplo aí da gente colocar o gado, né? Mas o normal dá para aproveitar para deixar vir o banco de semente, uma camada, e dessecar, né? O ideal, na verdade, é dessecar e colocar uma cobertura, né? Uma forrageira em cima da área para evitar que fique vindo esse banco de semente aí, né? Mas é uma alternativa que dá para fazer. Colheita com lâmina, julgar melhor os graneleiros, procurar fazer o mesmo rastro ou aproveitar e deitar o máximo de palha que puder com o trânsito. Compactação versus incorporação. Parabéns pela live. Jefferson, essa questão dos graneleiros aí, geralmente o pessoal utiliza o mesmo rastro, né? Até pela questão do trânsito, né? Vai ficando melhor de transitar, os tratores indo e voltando pelo mesmo rastro. Obviamente que se a gente fosse passando por lugares diferentes, a gente ia acabar deitando mais palha e compactando menos, né? Só eu me pergunto, te confesso que eu não tenho essa resposta porque nunca tentei fazer isso, mas eu me pergunto se essa quantidade de rastros diferentes que nós faríamos seria o suficiente para deixar literalmente a palha por terra e o quanto representaria da área total de cada quarteirão o graneleiro sair cada vez por um lado, né? Daqui a pouco a gente atrapalha a operação da colheita, perde rendimento da colheita, atrasa algum graneleiro até voltar do ponto para a lavoura e não tem um benefício dessa incorporação da palha, né? Então é uma coisa que eu dei o exemplo do trânsito dos graneleiros para a gente enxergar, né? O meu objetivo de citar isso era para a gente enxergar o quanto é importante colocar a palha em contato com o solo o quanto antes, porque isso é uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou uma colheita já viu, fica aquele rastro, aquela estrada que os graneleiros fazem indo e voltando, e aquilo dali a palha se consome em seguidinha da colheita. Se não for feito nada naquela resteva, segue o resto da resteva em pé e aquelas estradas onde os graneleiros passaram, transitaram para lá e para cá, fica por terra, né? Inclusive em área com problema de resistência, em área infestada, começa a abrir espaço, inclusive, para vir sujeira, acaba vindo bastante nessa área de resteva que eu falei desse ano aí em Santa Vitória. Inclusive eu tirei umas fotos disso, do trânsito dos graneleiros,
E o que tinha de capim e arroz nessa área aí, essa é uma área com resistência, né? Foi uma lavoura que a gente teve, que a gente usou gamite com dose cheia, tivemos que fazer uma aplicação extra para o capim ainda assim, porque a pressão era muito grande e nessas manchas, onde ficou sem palha, acelerou e muito a vinda do capim. A gente conseguiu fazer, enganchando com a outra pergunta aí, a gente conseguiu fazer 2 dessecações antes de semear essa lavoura, exclusivamente pensando no capim e no vermelho, mas muito mais o capim resistente, que era o problema dessa área aí, e principalmente por causa desses trilhos que tinham dentro da lavoura que ficaram sem palha. Obviamente que depois que o gado transitou por toda a área, diminuiu a palha de uma maneira geral, mas nessas partes onde o trânsito dos graneleiros tinha consumido a palha antecipadamente, a pressão de sujeira era muito maior, né? A gente fez 2 dessecações antes de plantar, depois mais o ponto de agulha, dose cheia de área permitada, dose cheia de gamite, e ainda assim tivemos que fazer uma aplicação extra para o capim-arroz. Então veja tamanha importância do sistema integrado, né, da rotação de culturas, da cobertura de inverno, que era uma área de arroz sobre arroz, e agora nesta safra que entra, vai virar soja, a bendita dessa área aí, mas foi um manejo que a gente conseguiu economizar no preparo, fazer 2 dessecações prévias, pensando exclusivamente no capim, usamos pré-emergente com dose cheia, mas não escapamos da aplicação extra. Então, quando falta a questão cultural, que era bem o que a gente falava com o André ontem, né? A rotação de culturas e a cobertura de inverno nesta área fez uma diferença, uma falta gigante, porque mesmo a gente fazendo 2 dessecações, ponto de agulha com dose cheia do pré-emergente, teve o caso ainda de uma aplicação extra, misturas que a gente faz aí de herbicidas, pagando um avião a mais, 2 herbicidas misturados, ultrapassando o custo tradicional, que era para ser de uma lavoura de sistema Clearfield, né? Tá, deixa eu ver o que a gente tem de tempo aqui. Acho que não temos mais tempo, acho que tem mais um minuto e pouco. Deixa eu o comentário do André ali, o capim também emerge nesta modalidade. Sim, a questão foi, acabei emendando, não parei mais de falar e acabei fazendo esse comentário também, André. Pois é, tanto o vermelho quanto o capim é favorecido pelo manejo do rolo passado cedo, né? Porque daí pega ainda uma condição de temperatura mais alta durante a colheita e tem condição de vir mais umas camadas do banco de semente aí, para que a gente consiga fazer um controle prévio. Mas o ideal nesse tipo de caso é provocar o banco de semente, dessecar essa camada que veio e colocar uma cobertura para a gente ocupar aquele espaço ali para parar de vir sujeira, né? Tá? E obviamente fazer um plantio direto depois para evitar mexer na terra e provocar o banco de semente novo. Bueno, pessoal, falta 25 segundos, o Instagram vai nos interromper pela segunda vez, então eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Foi uma satisfação, mais 2 horas de conversa com vocês, e amanhã eu organizo tanto no grupo do Telegram quanto nos stories uma nova enquete para a gente definir os temas da semana que vem, tá bem? Um forte abraço, bom descanso para vocês e até segunda.